Obrigada, então, por estarem aqui prestigiando o seminário do nosso PQG. Esse ciclo, então, ele é organizado pela professora Jade e pelo professor Marcos. E ele conta, então, com a participação de pesquisadores e profissionais brasileiros que estão atuando, então, na linha de frente da Covid, na pesquisa da Covid e também na informação, né, na informação cientificamente respaldada sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje é um prazer imenso para mim apresentar uma pessoa muito querida e um colega de trabalho dentro desse contexto de informações e divulgação científica, que é o Márcio Zomer Bittencourt. Então, o Márcio, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Ele fez residência médica em Clínica Médica no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Fez residência médica em cardiologia no Instituto do Coração do Hospital de Clínicas da FAMUSP. Tem mestrado em saúde pública pela Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Tem doutorado também em cardiologia no Instituto de Coração da FAMUSP e realizou um estágio pós-doutoral em pesquisa cardiovascular em Brigham and Women's Hospital da Universidade de Harvard, em Boston. Ele tem experiência na área de medicina, com ênfase em cardiologia, imagem cardiovascular e epidemiologia clínica, que acho que dá pra gente acrescentar em divulgação científica também, né, Márcio? Pelo trabalho incrível que tu vem fazendo nas redes sociais. Então, eu faço meu adendo carinhoso aqui, justamente celebrando esse seminário que o Márcio é. Então, Márcio, eu deixo aqui o palco para ti, eu vou tirar meu áudio e minha câmera para a gente apreciar melhor a tua fala. Te desejo um bom seminário para ti e para todo mundo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês aí. Bom, eu vou compartilhar meus slides já aqui para a gente começar. Mel, se tiver algum problema de áudio, algum problema com a minha apresentação, você me interrompe, porque eu não consigo ver se está tudo certo aí para vocês. Então, vamos lá. O tema que eu queria conversar hoje é um pouco sobre para onde a gente vai. Para, eventualmente, alguém que já assistiu alguma aula minha, vocês vão ver que alguns slides são conhecidos, mas não são muitos, porque a maior parte das vezes eu falei de onde a gente estava, de onde a gente está vendo, ou para onde a gente vai muito no começo da história. Agora acho que a gente já caminhou um pouco na história, e, enfim, a gente já não está mais no começo da pandemia, pelo menos aqui no Brasil e na maior parte do mundo, a gente já passou da fase de dizer que a gente está começando essa história. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante mencionar é que eu vou falar de projeções de médio e longo prazo, porque é muito difícil da gente fazer previsão. Previsão, em geral, até previsão do tempo de amanhã a gente erra, não é uma coisa muito fácil de fazer, ainda mais se a gente está fazendo previsão para realmente falar sobre o que ainda vai acontecer no futuro. Então, para quem por acaso viu minha divulgação desse evento na internet, eu falei que é muito difícil fazer previsão, ainda mais sobre o futuro. Por isso eu me propus não a falar sobre previsões, mas um pouco sobre projeções, um pouco sobre modelos e um pouco sobre cenários. Uma das coisas que eu vou falar para vocês mais para frente vai ser a diferença entre previsões, projeções, modelos e cenários e sobre o que a gente está prevendo. Deixa eu só, peraí que eu acho que eu estou com o meu WhatsApp ligado aqui, deixa eu só tirar ele da tela, que senão vai ficar apitando. Pronto. Então, antes da gente passar de para onde a gente vai, eu vou só dizer onde a gente está. Eu dei uma versão dessa aula de projeções há um mês, e eu atualizei todos os slides que são de figuras ontem, então praticamente tudo que é gráfico é da data de ontem. Isso aqui é onde o Brasil está, segundo o Brasil, e praticamente 5 milhões de pessoas oficialmente infectadas. A gente tem uma expectativa disso estar subdiagnosticado pelo menos em 5, 6 vezes ou mais, então a gente está falando provavelmente de 20, 30 milhões de brasileiros infectados ou mais do que isso, ao menos 147 mil mortes confirmadas como de causa principal ou causa de contribuição muito importante por Covid, provavelmente também subdiagnosticado, deve ter mais que isso, o subdiagnóstico de mortes é um pouco menor, e aqui a nossa curva de distribuição começando com um período mais lento, uma aceleração, depois o que o pessoal tem chamado de um platô, pelo menos uma desaceleração da curva, e agora uma manutenção de um platô, pelo menos em casos confirmados, um descenso leve, um padrão muito parecido com as mortes, uma subida um pouquinho mais rápida, porque tinha mais diagnóstico de óbito no começo do que de caso, proporcionalmente. Depois esse
platô, como um descenso muito lento, mantendo aí seus 600, 800 casos dia de óbito, praticamente consistente desde julho no país inteiro, e aqui a distribuição por estado, que de alguma forma é obviamente proporcional ao tamanho da população, apesar de ter uma diferença de quase 2 ou 3 vezes ajustado para a população entre os estados do Brasil. E sobre onde a gente está, uma outra forma da gente falar em termos do que a gente já teve ou do que a gente está tendo no Brasil é olhar a prevalência de Covid, ou seja, quantos casos já tivemos de Covid na população. Isso a gente pode ver fazendo levantamentos de prevalência. Esse aqui é a prevalência brasileira nas 3 visitas do EpiCovid, que é um estudo aí do Rio Grande do Sul. Visita 1, visita 2, visita 3, quase não dá para ver as cores das barras. A minha intenção não era separar cada uma das visitas. Uma das coisas que eles quiseram mostrar foi a progressão entre as visitas. Eu acho que menos importante do que isso, mais interessante é esse padrão aqui, que é um padrão de junho ou até junho. As 3 visitas são basicamente até junho. E o que a gente vê aqui, acho que são algumas coisas interessantes, principalmente que no começo, nas primeiras visitas, são as barras azuis, e mesmo até a 3ª visita, a distribuição não foi homogênea. Aqui é região norte, região nordeste, região sudeste, e depois aqui no final sul e centro-oeste juntas. E o que dá para a gente perceber aqui é que até junho você tinha um padrão de uma prevalência de anticorpos muito maior na região norte, em parte da região nordeste, e depois decaindo conforme a gente vai para o sul. Então a doença teve uma distribuição geográfica temporal grosseiramente norte-sul. Na verdade foi norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, mais ou menos o padrão de distribuição. Mas a outra coisa que eu acho que é interessante é que você tem uma tendência de aumento pelas cores, mas nem todos os lugares. E tem alguns lugares aqui onde o azul foi o maior gráfico e depois decaiu. Você vê a mesma coisa aqui em alguns lugares do Pará, um pouco menos, mas o mesmo padrão no Amazonas. Então, não foi só progressivamente aumentando como a gente esperava. Se a gente fizesse isso hoje, a distribuição ia ser diferente, já tem muito mais caso nas regiões de cá, mas se a gente for falar de estudo nacional de prevalência, esse é o único estudo realmente que pegou a geografia, a extensão geográfica do Brasil inteiro, não é ajustado para a população, não é uma coisa censitária para a população brasileira inteira, porque se restringiu a 90 cidades, mas dá uma ideia de onde a gente estava, pelo menos até junho. E eu destaquei aqui no canto, vocês pegarem os lugares que mais tiveram prevalência na 3ª visita, Boa Vista, em Roraima, chegou a 25%, o restante das maiores prevalências em torno de 15%. Então, se a gente acreditar neste dado como um dado fidedigno, e a gente for ver as curvas da região norte e ver que a maioria já estava em desaceleração nessa época, os lugares que mais tiveram prevalência de sorologia positiva foram os lugares que chegaram a 15%, a 20% ou 25%. Então, a maioria não passou de 1/4 de sorologia positiva, e muita gente começou a discutir até, e a gente vai falar mais para frente depois de imunidade coletiva, imunidade populacional, imunidade de rebanho, e teve discussão de se isso podia chegar com limiares tão baixos, etc. O fato é que de sorologia a gente nunca passou acima destes valores. E é interessante que criou-se toda essa discussão, mas uma dica já estava aqui que eu mostrei para vocês. Em alguns lugares, a sorologia estava caindo, isso já em junho, o que indicava para a gente que a persistência do anticorpo, eu não estou falando aqui de imunidade, eu vou separar prevalência de anticorpo de imunidade, porque são coisas diferentes, mas a prevalência de anticorpo caía, se isso espelha ou não a imunidade eu não sei, mas se ele caía, provavelmente dosar mais tardio, a prevalência de história de doença, a gente vai estar subdiagnosticando. Então, teve mais gente doente que o anticorpo já caiu, do que a gente está dosando nas visitas mais tardias. Então, fica mais difícil de ajustar. Isso tomou uma proporção grande por causa desse estudo que ainda está em pré-print, do pessoal aqui de São Paulo, junto com vários outros grupos, onde eles olharam do lado de cá deste painel Manaus e do lado de cá São Paulo. E aqui é a dosagem do anticorpo, escala log. Vocês veem que no começo, quase uma distribuição bem assimétrica, quase zero todo mundo e um pouquinho de gente com um pouco alterado. Isso aqui é exames de banco de sangue de Manaus, então pegaram sangue de pessoas que doam sangue. Isso aqui é basicamente antes da pandemia, fevereiro, ou bem no começo da pandemia, quando a gente nem sabia que ela existia. E aí vai subindo, 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 e reparem que a curva vai tendo uma distribuição bimodal aqui, e daí vai acumulando aqui, que deve ser a faixa do verdadeiro positivo. Vai ficando gordinho aqui. Mas o que é interessante é que depois de junho, é como se fosse uma ampulhetinha escorrendo para baixo. Ó. Começa a escorrer para baixo, e começa a escorrer mais para baixo, que é o decaimento do anticorpo. Então dá para ver claramente que de maio para agosto, setembro, tem um decaimento desse positivo, que é bem visível aqui,
que as pessoas que tinham anticorpos, não são as mesmas pessoas, mas como são pessoas que doaram, do ponto de vista populacional, a proporção caiu. Tanto de total de positivos, quanto do valor médio dos positivos. A mediana dos positivos cai, as pessoas que caem para a faixa limítrofe e as pessoas que caem para a faixa negativa, em proporção, vão aumentando. Em São Paulo, o padrão é parecido, você vai vendo subir, e você vai vendo, inclusive, o decaimento também. Só que é muito mais magrinho em cima, porque tem muito mais gente na faixa negativa embaixo, que a prevalência sempre foi muito mais baixa. Aqui em cima você tem a curva de casos por dia, a curva cumulativa de casos, dos dois lados, e você tem aqui a quantidade de pessoas que a gente estima os anticorpos em vermelho e em rosa, com um ajuste para o teste, só para imaginando que o teste não é 100% sensível e específico, e depois você tem um ajuste adicional, onde você pensa nessa perda de soroconversão. Então, acho que o mais interessante desse trabalho, apesar de no título dele estar imunidade de rebanho, imunidade coletiva, não é se tem ou não tem imunidade coletiva em qualquer lugar, mas é mostrar que existe claramente um decaimento do anticorpo, e que quando você corrige para esse decaimento, a proporção de positivos, principalmente em lugar muito acometido, é muito maior do que a gente imaginava. Então, a real taxa de acometidos, e eu não tenho certeza se essa correção é perfeita, mas de qualquer forma, dá para ver que tem que fazer alguma correção, e com todas as correções, o que eles estavam dosando neste nível é quase 3 vezes maior. Então, aqui dava 22%, aqui é 66%. E o padrão é parecido em São Paulo, mas a sua prevalência em São Paulo não passa de 25% mesmo com correções, isso em agosto para setembro. Então, o que tem de informação aqui, número 1, o anticorpo decai com o tempo, mesmo que a pessoa permaneça imune. Isso pode ser corrigido com uma forma que pode não ser perfeita, mas dá para corrigir, e corrigido é muito maior a prevalência de pessoas positivas do que sem corrigir, e obviamente uma diferença regional gigantesca entre Manaus e São Paulo. Lembrando que isso aqui é banco de sangue, eu acho que a maior limitação desse estudo é que o doador de sangue, na minha opinião, tem uma probabilidade de ter anticorpo, de ter se exposto, de ter tido Covid muito maior. Primeiro, porque são pessoas ativas que saem de casa, onde é uma população mais jovem, que tem probabilidade de quadros menos sintomáticos, então mesmo que você pergunte se teve Covid, a pessoa pode dizer que não. Também é uma pessoa que potencialmente trabalha na área da saúde, que tem mais probabilidade de doar, e tem mais probabilidade de doar quem tem parente internado, e aí no contexto da Covid, de ter algum parente que teve por consequência de também ter tido por transmissão familiar é maior. Então, eu acho sim que estes dados daqui e daqui estão superestimados, não pela fórmula necessariamente, não pela correção do teste, eu acho na correção do teste potencialmente também, mas sim por quem vai doar sangue. Então, se a gente juntar isso aqui, eu não acho, se fosse para dar um palpite, que esse 66% aqui é uma garantia, e se ele tiver algum erro, eu acho que o viés é que isso aqui seja real mais para baixo, mas acho que toda a correção faz sentido, e principalmente essa ideia de que o anticorpo decai, explica muito do que a gente viu nesse gráfico e muito de várias sorologias que a gente vai ver de outros países. Então, acho que é informação muito importante para a gente entender onde a gente está. E o destaque que eu queria dar é que está aqui no título, que eu vou falar várias vezes durante a aula. Quase todas as conclusões muito simplistas, do tipo lockdown funciona ou não funciona, do tipo a prevalência ou não é essa, do tipo a imunidade de rebanho está aqui ou está lá, normalmente são erradas, porque a doença, sua distribuição e a forma como as coisas acontecem é muito mais complexa do que um sim ou não mágico, tipo um lockdown mágico, ou tipo é só dosar anticorpo hoje que a gente sabe tudo o que aconteceu. Costuma ser mais complicado, porque o teste não é tão bom, porque quem está indo doar sangue, a gente não tem tanta certeza se representa a população, porque esse decaimento do anticorpo precisa ser levado em conta, e mais várias outras coisas. Então, costuma ser mais complicado. Continuando da onde a gente está, eu vou fazer paralelo sempre com alguns outros países, eu queria fazer um paralelo com os Estados Unidos. Se vocês pegarem mapas anteriores disso aqui, eu pego do New York Times todo dia, esse aqui é de ontem, é como está os Estados Unidos. Aqui o mais escuro é quem já reverteu a maior parte das suas intervenções mais agressivas de distanciamento. O que é interessante é que se tem uma parte que reverteu, tem uma parte que ainda está revertendo, que é o mais clarinho, tem uma parte que parou no meio, que é aqui Oregon, Arkansas, Alabama, Connecticut, e tem uma parte que está revertendo a sua reabertura e dando alguns passos para trás, porque piorou. Alguns que são interessantes é, por exemplo, se não me engano, Colorado, que inverteu no mapa a ordem, Washington, que agora está reabrindo e estava parado. Enfim, eu comparei com o mapa que eu tinha de um mês atrás e vários estados aqui mudaram, alguns porque estão melhorando, outros porque estão piorando. Então, existe uma dinâmica que é importante a gente entender com as intervenções, de que não é uma coisa mágica, bala de prata que vai resolver, ou se não fizer que vai dar tudo errado. A gente vai modulando as coisas conforme a intensidade da doença.
E aí eu gosto de mostrar, como eles têm bastante dados, aqui também é do New York Times, também atualizado de ontem, algumas curvas. E a gente pode ver alguns padrões de curvas que são interessantes. Por exemplo, a Flórida aqui teve uma primeira onda bem pequenininha, reabriu precoce, abriu mão de quase todas as medidas muito rápido e fez uma segunda onda, ordens de grandeza maior que a primeira. A Louisiana teve uma primeira onda mais intensa, fez uma abertura razoavelmente precoce também teve uma segunda onda muito intensa, mas em proporção não tão desastre na segunda quanto a primeira. Vejam que as escalas são diferentes. Isso aqui é número absoluto de casos. Interessante aqui embaixo, Connecticut e Nova York, que tiveram ondas mais intensas, tiveram medidas mais intensas, esperaram para reabrir, tiveram um período muito melhor depois. Se vocês forem ver Connecticut, que reabriu mais cedo, está tendo uma nova onda agora bem recente, aparentemente com uma intensidade de número absoluto de casos, sem nem ajustar para a população, que é muito maior em Nova York, só de número absoluto de casos, maior do que Nova York, que até hoje está dando passos mais lentos. Então, intervenções mais agressivas, mais prolongadas, com segundas ondas mais tardias, menos intensas do que até um vizinho parecido, e, obviamente, bem melhor do que quem abriu muito mais cedo. Aqui você tem mais 2 estados que são interessantes, com reaberturas de uma primeira onda intensa, uma segunda. Illinois abriu mais devagar, mais passo a passo, teve uma segunda onda um pouco mais atenuada, mas também presente, ainda persistente, e Colorado com padrão aí, se a gente pode dizer, até de 3 ondas, se a gente for analisar aqui. Então é mais complicado do que só o liga, desliga, porque essas reaberturas não foram mágicas de recomeçar tudo ou de desligar tudo, elas são graduais, quão gradual elas são varia de lugar para lugar, e o momento onde você faz é importante em termos de intensidade, se ainda está no meio da onda, se a onda está aqui, vocês veem que a onda não estava nem caindo, teve uma onda mais precoce, mais intensa. Se você esperar cair bem, abrir devagar, acho que Nova York é o melhor exemplo de um controle bastante razoável. E a última coisa que eu queria dizer com relação a todas essas análises mais gerais é que é muito complicado de fazer as análises porque você tem que escolher a métrica certa. Então, você faz uma intervenção, como é que você vai medir? E eu vou dizer para vocês que ontem eu consegui documentar, eu não coloquei na aula, até devia ter colocado, um pequeno aumento que eu acho que, em parte, vem daquele período do 7 de setembro de reabertura aqui em São Paulo. Todas as regiões de São Paulo, são 21 regiões, de todas as 21 regiões, 16 estão com aumento de casos, depois de uma queda. Aumento de internações, que é a métrica que eu mais uso, eu vou explicar nesse slide por quê. 16 de 21 estão aumentando, entre 8% e 30% de aumento de internação, comparado com 1 ou 2 semanas atrás, que é mais ou menos o tempo que leva entre o período do 7 de setembro, mais o que aconteceu depois, mais transmitir 1 ou 2 gerações, mais você vê um aumento, mais chegar a internar. A gente sempre tem que levar em conta essa sequência aqui. Primeiro sobem os casos, um pouco mais tardio de data sobem as hospitalizações, e mais tardio ainda sobem as mortes. Quer dizer que as curvas são sempre um pouco mais atrasadas. Quando começar a cair, você pegar isso aqui, é gráfico do COVID Project dos Estados Unidos, você vai ver que o número de casos estabiliza um pouco. Tem mais tarde que eu parei em julho aqui. Depois as hospitalizações também começam a cair e as mortes, mais ou menos. E a proporção entre este e este vai depender do número de testes. Quando você testa mais, esse aqui sobe mais rápido. Então, a gente tem que entender que é o período. A pessoa se infecta, ela vai ficar infecciosa, vai ficar transmitindo. Mais ou menos 5 dias depois de ela pegar, ela vai começar a ter sintomas, apesar de ela já estar transmitindo antes disso. Depois desse período de sintomas, dependendo do exame que você faz e do seu laboratório, seu PCR pode sair 1, 2 dias depois de você começar a ter sintomático, ou 15 dias se o exame demorar. Então, às vezes, entre você pegar e eu ter seu teste positivo, pode levar 20 dias. A internação pode ser antes do resultado do exame, quando o exame é demorado, ou um pouco depois, mas é alguma coisa 5, 6 dias depois dos sintomas, quando mais rápido, igual o Trump, com 3 dias, e a mortalidade, em média, 10 a 20 dias depois. Então, entre se infectar e você fazer diagnóstico, vai ser dependente, se você está falando de sintomas, você vai ter aí, então, novos casos, ou se for resultado de teste, alguma coisa entre 5 e 20 dias de atraso da infecção até esse primeiro. Se for a internação, você tem mais uns 5 a 6 dias, então pode chegar em torno de 15, 20 dias aqui. E as mortes vão demorar 1 mês ou mais para atrasar. Então, ter na cabeça que se a métrica é casos, o atraso, se o teste é rápido, é menor. Se for hospitalização, um pouco mais, mas é uma medida um pouco mais robusta. E se for morte, mais ainda. Então, o que a gente mede está medindo a infecção de 2, 3 semanas atrás até 1 mês atrás. E essa infecção provavelmente é mais 1 semana ou 2 da intervenção. Então, se vocês pegarem 7 de setembro,
Um mês depois, a gente está vendo um aumento de internação aqui em São Paulo, que deve ser mais ou menos aquele período. Eu não tenho certeza, mas é o primeiro grande período de flexibilização e a gente está vendo agora, depois eu posso até mostrar o gráfico para vocês no site do SEAD, mas algum grau de aumento aí de 10%, 15% nas internações. Então, levar em conta isso e levar em conta, então, que até os exames você pode estar em até 20 dias, até a internação, se o exame for rápido, o exame é mais rápido, se o exame demorar, vai ser mais tardio, e até a morte pode ser até um mês. Então, dependendo da métrica que você usa, demora muito para você conseguir medir o lado bom ou o lado ruim. Então, vamos passar agora para a parte de falar do futuro. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente tem termos diferentes que a gente está usando da mesma forma e que não são a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu queria separar é que previsão é uma estimativa, e eu coloquei em inglês o termo equivalente habitual, forecast, que é como a gente faz previsão do tempo. Eu pego a curva temporal histórica de umidade, de vento, de geográfica, de estar vindo da região sul à frente fria, e eu estimo, baseado em dados prévios, como é que vai estar daqui 1, 2, 3 semanas. Isso é previsão. Prever é tentar imaginar o que acontece no futuro baseado em dados prévios. Puramente nos dados prévios, o mais provável é que vai acontecer isso. Eu dou uma estimativa pontual, eventualmente com um intervalo de confiança. E a gente faz isso para a Covid e para curto prazo. Pela curva, como nada vai mudar em um dia subitamente, eu imagino que daqui 1 ou 2 semanas vai acontecer mais ou menos isso. Então, a gente pode fazer uma previsão mesmo de 2, 3, 4 semanas. Os americanos usam muito, a Fiocruz faz um forecast de 3 a 6 semanas no site deles, do Infogripe, e essa de curto prazo é realmente uma previsão. Eu não acho que tem nada que vai interferir muito, eu consigo realmente prever mais ou menos o que vai acontecer com algum grau de erro. O segundo termo que a gente usa é predição. Predição é falar um pouco mais probabilisticamente do que vai acontecer no futuro. Imaginando que a condição atual e a mudança na condição atual não tem muita importância. Então, eu meço toda a condição hoje de São Paulo, eu digo, eu faço uma predição de que vai estar mais ou menos por aqui, de forma probabilística, e eu imagino que nada vai mudar muito. Se as condições basais podem mudar muito, aí provavelmente até a minha predição não vai ser suficientemente adequada, e aí a gente vai começar a falar de projeções. Projeções é o que a gente faz quando a mudança nos parâmetros pode influenciar muito o resultado. Então, eu digo, vai ter 1.000 casos de Covid em novembro, se a curva estiver se esgotando. Mas, se a gente fizer todas as intervenções, pode ter só 500. Se a gente não fizer nada, pode ter 2.000. E o que depende? Depende da intervenção. Então, eu, com a minha intervenção, existe a possibilidade de que o que vai acontecer ser influenciado pela minha intervenção. Então, eu não tenho certeza de que vai ser 1.000, nem que vai ser 1 milhão. E é tipo das discussões que as pessoas têm no modelo do Imperial College, dizendo que o Átila previu 1 milhão e depois que teve só 100 mil. Não foi uma previsão, foi uma projeção que, inclusive, no modelo do Imperial College, tinha vários cenários, que é a próxima coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu tenho uma projeção baseado num set de parâmetros, e eu imagino que se você mudar, essa possibilidade de mudar, isso pode mudar muito. Então, com projeções, eu estou dizendo, olha, existe uma predição 1, existe uma possibilidade de que tudo mude e aconteça isso, ou aconteça isso, ou aconteça isso. E aqui, no caso, as mudanças podem ser uma vacina, as mudanças podem ser o nosso comportamento social, as mudanças podem ser, eventualmente, coisas que a gente ainda não sabe do vírus e que, quando eu colocar no modelo, vão mudar muito a minha projeção. E aí, nesse caso, o melhor é a gente falar de cenários. Cenários é quando eu faço várias projeções com possíveis alternativas de futuro. Então, eu faço inúmeras projeções e digo, se a gente fizer o distanciamento bem feito, vai ser assim. Se a gente tiver estratégia de testar para isolar caso, vai ser assim. Se a gente combinar os dois, vai ser melhor ainda. Se a gente não fizer nada, vai ser pior ainda. E eu posso desenhar vários cenários e tentar estimar, pelo menos de forma grosseira, mais ou menos para onde a gente vai. Então, o que eu vou falar para vocês são mais projeções e mais cenários, porque é muito difícil da gente prever o futuro, como eu falei no começo. Então, um pouquinho sobre dados gerais, como a gente entende o fenômeno epidêmico e a evolução de uma epidemia, normalmente, imaginando que é uma doença que já existe, como a Covid chegando no Brasil, primeiro você vai ter caso importado. Primeira pessoa veio da Itália, trouxe a doença para cá, se é que a gente mapeou realmente a primeira pessoa certa. Então, a gente vai ter, primeiro, casos importados. Daí a gente vai ter transmissão local, é o nome que a gente dá para quando algum dos importados começou a transmitir aqui. Então, alguém transmitiu para alguém dentro do nosso território. Transmissão comunitária é quando algum caso, e originalmente local,
está transmitindo dentro da nossa comunidade. Então, a hora que a doença chega e consegue transmitir dentro do nosso ambiente. Não só uma transmissão local, mas transmissão de caso nosso para caso nosso, a gente chama de transmissão comunitária. A partir daqui é que realmente a epidemia começa a transmitir em cada um dos lugares. E aí a gente tem essas fases do gráfico aqui do lado. A gente tem uma fase onde está tudo localizado, que é uma fase lenta. Eu mostrei essa fase no gráfico que eu mostrei atual do Brasil. Depois que isso começa a realmente disseminar na comunidade, você tem uma fase de aceleração, e depois essa aceleração vai ficando mais lenta, começa a desacelerar, fica mais lento, vai caindo, e chega uma fase onde é uma desaceleração, cada vez tem menos casos por dia. Isso aqui é número de casos novos por dia, o número de internações novas por dia. No final, ao invés de estar, aqui no começo está triplicando, depois está dobrando, depois está aumentando 1,5, 1,2, 1,1, e aí começa a aumentar, começa a diminuir. Então, ao invés de 1.000, cada dia gera 900, cada dia gera 800 e vai diminuindo. Até chegar ou numa fase de controle que a doença acaba, ela extingue, ou numa fase onde você tem a doença endêmica, onde ela só transmite porque chegam novos suscetíveis, ou porque perderam imunidade, ou porque nasceu gente nova, apareceu gente nova, que pega, e aí espera a próxima geração de novos e pega de novo. Aí você tem uma fase de controle, que pode ser extinção, ou essa fase endêmica, que é quando você só tem caso em substituição ou recomposição dos suscetíveis. Então, essa é a distribuição habitual da curva. E a outra coisa que é interessante a gente entender quando a gente fala de progressão da doença infecciosa é que a gente pode entender a progressão primeiro com exposição, aqui no caso, ao vírus, e a exposição pode não gerar doença. Ou a exposição pode gerar uma infecção, que é a pessoa estar contaminada, mesmo que assintomática. Isso a gente chama de infectividade. A capacidade da pessoa infectada ficar doente e ter sintomas é o que a gente chama de patogenicidade. E a capacidade da pessoa doente complicar ou morrer é o que a gente chama de virulência. Então, isso aqui é a capacidade do vírus entrar na gente, isso aqui é a capacidade da gente ter sintomas, isso aqui é a capacidade de morrer, ou de complicar e de internar. Para a gente, esta primeira é muito importante, porque é a capacidade de disseminar a doença, e a gente vai falar muito de R0 e de RT baseado nisso aqui, e essa última aqui importa, porque essa aqui vai definir quão preocupante a doença é para a sociedade, e a gente vai falar principalmente de taxa de mortalidade, ou de case fatality, ou de infection fatality, como essa medida de gravidade que a gente tem aqui. Então, eu sei que muitos provavelmente já ouviram esse conceito, já está até na mídia leiga de forma muito comum, mas eu vou começar com o conceito de infectividade, que a gente usa principalmente o número de reprodução R0 como uma medida de infectividade, que basicamente é uma medida de quantos casos são contaminados em cada passagem de geração do vírus. Então, aqui a gente tem um bonequinho infectado em vermelho, todo mundo que ele entra em contato está aqui em volta dele, e ao final do período infeccioso dele, 2 novas pessoas se contaminaram. Este R0 é de 2. Cada geração de infecção gera 2. Se o R0 for de 5, cada caso, ao final do período infeccioso, gera 5 novos casos. Parece pouca diferença, mas na verdade ela é gigantesca. Este R0 de 2, uma pessoa em 3 gerações vai gerar 2, que vai gerar 4, que vai gerar 8 casos. Aqui, 5 vai virar 25, que vai virar 125. Então, se a gente tem um R0 de 2, e o período é 5 dias, em 15 dias a gente vai ter 8 casos. Se o R0 é de 5, em 15 dias a gente vai ter 125 casos. Então, realmente, como não é uma escala linear, a importância desse valor aqui é muito grande. E se o R0 fosse de 1, a gente ia sempre ter um caso. 5 dias depois tem um novo, 5 dias depois mais um novo, 5 dias depois mais um novo. A doença fica estável. E a partir do momento que ele fica abaixo de 1, 10 pessoas, se for 0,9, 10 vão gerar 9, que vão gerar aproximadamente 8, e aí vai decaindo. Então, quando o R0 está abaixo de 1, a doença está desacelerando. O que importa para calcular o R0? O R0 depende da forma como é feita a contaminação, o tipo de contato e o tipo de doença, aqui especificamente uma doença respiratória. Depende de quantas pessoas eu me encontro. Se eu não encontrar com ninguém, eu não vou transmitir para ninguém. E quanto tempo eu passo próximo dessas pessoas. Então tem a ver também, de novo, com a rota de transmissão, de eu estar perto dessas pessoas e a densidade populacional da onde a gente vive, de cada cidade, de quanto a gente interage com outras pessoas. E vai depender também de quanto tempo eu fico infeccioso. Na Covid, a gente estava trabalhando com 5, 7, 9 dias, dependendo da referência. Isso é constante para a doença, a não ser que a gente tenha algum tratamento que mude o período infeccioso. Então, quanto é mais longo, pode infectar mais. Por exemplo, tuberculose, que pode ficar meses assintomático, você pode ter meses transmitindo, e o R do período todo pode ser muito longo. Indiretamente também importa na matemática outros conceitos, mas a gente vai ficar principalmente com o R0 que está aqui. E aí a gente diz, o R0 da Covid é 3, ou é 3,5, ou é 2,5, que as pessoas falaram, como se fosse um número mágico que veio lá dos dados de Wuhan, depois foi replicado em alguns lugares na Europa. E não é exatamente assim. Ele é fixo para a doença,
desde que outras condições estejam fixas. Mas, na verdade, o R0, que é a capacidade basal de transmissão, depende, como eu falei, da densidade demográfica. Então, talvez o R0 basal da Covid em São Paulo seja diferente de cidades do interior, com uma densidade demográfica muito diferente. Depende de quantas pessoas se encontram. Numa cidade onde todo mundo interage muito, onde todo mundo sai a pé, se encontra com grandes aglomerações, versus uma cidade completamente rural, onde as pessoas se encontram raramente na região central quando vão no banco ou no comércio. Um outro componente que pode ser importante, eu vou falar bastante mais para frente, é a sazonalidade. Você pode ter um R0 diferente no inverno e no verão, isso é muito clássico com influenza. Você pode ter o dobro da transmissão no inverno do que você tem no verão, e mesmo a sazonalidade pode ser diferente. O componente sazonal pode ser maior na região sul, como é o caso de influenza, do que ele é na região norte do Brasil. Então, a sazonalidade pode ter um componente variável em cada região geográfica. Depende do comportamento e organização social humana. Se a gente trabalha em castas completamente separadas, se a gente interage continuamente todo mundo com todo mundo, e depende do ambiente onde a gente está, se é ambiente fechado, se é ambiente aberto, e circunstâncias socioeconômicas. Então, também não é um número fixo só para a doença, é um número fixo para a doença, dadas outras condições. E aí, o número R0 é o teórico original da doença. Mas, como eu falei para vocês, a curva varia com o tempo. E a gente pode tentar medir o R momento a momento dessa curva, que a gente chama de RT ou de R efetivo. É o R de contaminação ponto a ponto da doença. E mesmo que a gente não faça nada, se a gente deixar a doença progredir de forma contínua, vai chegar um ponto onde esse R vai começar a cair. Por quê? Porque uma hora acabam as pessoas. Se criar imunidade, uma hora não tem mais quem contaminar. Eu contaminava 5 pessoas. De repente, na minha volta, 4 já pegaram, só tem mais uma para pegar. O máximo do R0 é 1. E se não tiver mais ninguém para pegar, ele cai a 0. Como isso é populacional de uma forma muito grande, a tendência é que ele comece acelerado, à medida que vai reduzindo a carga de suscetíveis, que é essa linha verde, ele vai diminuindo a intensidade até chegar num ponto onde ele vira para menos do que 1. Essa virada para menos do que 1 numa doença não sem nenhuma medida de controle, vai acontecer quando você realmente tem uma diminuição substancial no número de suscetíveis, que o pessoal tem chamado de imunidade de rebanho, que eu vou falar depois. Mas, na verdade, esta virada aqui pode acontecer porque a gente fez um monte de intervenção. E a gente mudou a distribuição da curva por intervenções de distanciamento, isolamento de casos, quarentena de contato, medida de bloqueio, que eu vou falar melhor daqui a pouco, a curva também pode virar. Ou por componente sazonal. Se ele tem um componente sazonal, essa curva pode virar porque acabou o período sazonal do vírus. Ele só vai voltar na próxima região sazonal. Então, muitas coisas podem fazer virar, mas se você deixar a epidemia progredir, ela pode virar por diminuição de suscetíveis. Independente disso, esse R efetivo, que é o que a gente normalmente vê na mídia e na literatura, é o R ponto a ponto de quanto está, levando-se em conta toda a dinâmica social, o número de suscetíveis e as medidas que a gente está fazendo. E vários lugares do Brasil e do mundo realmente viraram a curva como está aqui. Onde a gente está no Brasil em termos de R efetivo, isso aqui é a estimativa do Imperial College, eu peguei da semana passada, isso aqui é da América Latina. Vocês veem que o Peru está claramente abaixo de 1. O Equador, que já teve o seu primeiro ciclo, está num segundo ciclo intenso, com R entre 1,5 e 2. E o Brasil está sentado em cima do 1, minimamente para baixo do 1. E é o que a gente está vendo na curva de casos. Todo dia dá o mesmo número de casos, porque um contamina um e a gente mantém 20, 30, 40 mil casos por dia, dependendo se é final de semana ou dia de semana, e a gente mantém entre 600 e 800 mortes. Então, as nossas curvas de mortes e de casos sugerem que a gente realmente deve estar aqui no 0,9, 0,95, o que indica que não está aumentando, mas que se continuar assim, vai morrer 600, 800 por dia. Outubro inteiro, daí vai cair 10, 15, 20 mortes por dia para novembro, vai cair 30, 40 mortes por dia para dezembro, a gente vai continuar com uma taxa de infecção muito alta, mesmo que uma lenta desaceleração. Tá? E eu sempre gosto de, na hora que a gente começa a falar de curvas, de intervenções, de expectativas, de olhar para o passado. O passado da Covid é deste ano, mas ainda assim eu acho que vale a pena a gente olhar para como foi em alguns países. E eu peguei o hábito de dividir os países em 3 grupos, que é um pouco imperfeito, mas que mostra muito do que eu acho que é importante a gente entender de para onde as coisas vão. Esse é o meu primeiro grupo. O meu primeiro grupo é o grupo dos países que eu digo que fez direito. O primeiro exemplo é meio grande, está aqui em cima, China. Isso aqui são casos novos confirmados com média móvel de 7 dias em escala logarítmica. Então, deste 0 até 1 é ter um caso por dia em média. Aqui é 10, aqui é 100 e aqui é 1000. Então, reparem que a escala não é linear. A primeira curva é a China, que não sabia o que estava acontecendo, subiu muito rápido, demorou para descobrir como implementar uma estratégia, um mês depois implementou, foi super agressivo e a curva caiu muito rápido. Teve uma microsegunda onda, depois caiu de novo, ficou aí 5, 6 casos por dia.
deu uma subidinha de novo para nem chegar a 100 por dia, para o tamanho do país é muito pouco, e controlou agora, está praticamente voltando a zero de novo. E os países que aprenderam as intervenções da China e foram rápidos, ou nem fizeram pico, como é a Nova Zelândia aqui, o Vietnã não coloquei, mas o Vietnã é essa linha mais de baixo aqui, ou fizeram um pico muito curto, de menos de 1.000 casos dia e de duração de 20 a 30 dias, e suprimiram a curva para menos de 10, 20 casos por dia. A Austrália teve uma segunda onda, eu vou falar mais sobre isso, mas bem pequena para o tamanho do país. Isso aqui é número de casos, não é morte. E agora a gente está começando a ver também uma pequena segunda onda em Noruega, Finlândia, até um pouco na Coreia do Sul. Eu vou comentar mais sobre isso aqui. Reparem no timing dessa aqui, vai ser interessante para a gente discutir depois. E reparem que uma coisa que acompanha o controle, tirando a China que tem cinza, que a gente não sabe, é a positividade do teste. A gente que testa muito, no começo, quando testava pouco, tinha muito positivo, você não conseguia saber quantos casos tinha, você tinha uma doença descontrolada. E o muito aqui é 3 a 5, 3 a 10% de positividade. Agora que estão controlados, a gente está falando de países com menos de 1 ou até 1 ou 2% de positividade. Então, quem aprendeu a fazer, suprimiu a curva rápido, deixou baixo, e quando tem um escape muito pequeno e controlado. De novo, reparem na escala, porque vocês vão ver como vai mudar nos próximos gráficos. Meu segundo exemplo é os que eu digo que não foram bem, que aprenderam no meio do caminho, e que a gente pode discutir se eles realmente aprenderam por causa do final da curva, mas vocês veem aqui que subiram numa escala muito maior, chegando a 5 a 10 mil casos por dia. Tiveram um platô muito prolongado, lembra que no outro, além de menor, era só 20 dias, demoraram para a intervenção ter feito 3, 4 vezes mais tempo, demoraram para cair, caíram menos, nunca zeraram as curvas, nunca chegaram perto de... Lembra, outros estavam zerando aqui. Pouquíssimos chegaram nessa fase e agora estão subindo de novo. O que chama atenção aqui? Primeiro, altíssima taxa de positividade acima de 20%. Não sabiam nem quem estava tendo doença, por isso não conseguia controlar. Fizeram, se vocês forem olhar, esses países são os países europeus em geral. Reino Unido, França, Espanha, Itália, que está pintado aqui, mas não está destacado, Bélgica, Holanda, a Alemanha é um pouco menor que os outros, podem ver pela cor da curva, inclusive, mas os outros todos, vocês veem que tem amarelo aqui, estavam em vermelho aqui no começo. Testaram um pouco, positividade alta e dependeram só de distanciamento. Fizeram os tais lockdowns, mas não fizeram isolamento de caso, quarentena de contato e medida de bloqueio intensiva. E aí o platô se alargou, porque o R0 caiu pouco, ele foi para 0,9, e aí demora para ele cair, que é o que está acontecendo com a gente, ou para 0,8. E aí você quase que tem um platô contínuo, e começaram a reabrir antes de controlar de forma adequada. Então é testar pouco, depender só de medida de distanciamento, afrouxar muito cedo, e aí vocês veem as curvas reabrirem com positividade alta. Tem muito mais casos do que a gente está conseguindo diagnosticar. Vocês veem as positividades ficando cada vez mais amarelas aqui. A Alemanha não. A Alemanha, apesar do número de casos, sempre testou muito, tem uma positividade mais baixa, mais baixa, você vê que a mortalidade lá também é muito mais baixa. Então, para a Alemanha, em relação aos outros, aqui a gente tem muito mais casos porque a gente testou muito mais. Se a testagem fosse igual à curva da Alemanha, devia estar aqui embaixo. Mas vocês veem que é um grupo que controlou meia boca, teve um início ruim e está tendo uma segunda onda, que é muito mais intensa do que os países que têm 100 casos. E lembre que a Coreia do Sul são 60 milhões de pessoas. Aqui você tem 30, 40 milhões de pessoas. Está falando de 10 mil casos por dia. Então é completamente diferente. Eu costumo dizer que esse aqui é o grupo meia boca. O terceiro e último grupo é o grupo que não sabe o que está fazendo, na minha opinião. Distanciou mal, não isola caso, não faz quarentena de contato direito e usa mais ou menos medidas de bloqueio. Vocês veem que todos esses aqui subiram, ninguém cai quando muito chega num platô e fica encalhado no seu platô. Todos aqui estão vermelhos, com mais de 20%, quando estão bem, estão com 5 a 10%, sempre uma positividade de teste muito alta, mostrando que dá errado, exceto um país que desde o começo consegue ser pior do que vermelho. Esse país é o Brasil. Está aqui, ó. O Brasil é tão ruim do ponto de vista de testes que ele está em cinza. A gente nem sabe a nossa verdadeira positividade, quando a gente tem dado ela é 40%. A Argentina é 60%, México é 50% e são os nossos primos, se é que a gente acredita no nosso dado. Então, a nossa qualidade de dado de testagem é tão ruim que o Our World in Data nem plota. E vocês vejam quem é a concorrência em termos de condição socioeconômica que tem esse dado. De qualquer forma, todos esses países subiram, alguns rápido, alguns mais lentos. Eu vou comentar isso daqui a pouco, o que eu acho que explica uma parte disso. Vocês veem alguns mais lentos, mas todos depois que chegaram a um certo nível, não caiu como caiu aqui, não caiu como caiu aqui. Então ficaram encalhados em níveis muito altos e se mantêm num platô onde atingiram um R0, um RT aproximadamente ao redor de 1 e pouquinho, a Índia ainda subindo um pouco, a Argentina subindo um pouco mais, mas estão entre 1 e 1,5 em geral,
encalhados numa taxa alta, permanecendo muito alta. Exceto o Irã, que voltou a subir. Esse azul aqui, que testa um pouco mais no grupo, é o único estranho nesse aspecto, é Rússia, que também voltou a subir. E os outros todos estão encalhados. A Argentina também voltou a subir recentemente. Estão encalhados num platô. Eu tirei, mas a África do Sul também estava aqui. Ela tinha um período de começo mais alto, depois caiu e voltou a subir. Então ela aparece com o grupo só com controle inicial. Esse é o grupo de quem está fazendo errado, de quem está prolongando o surto, de quem provavelmente vai muito longe com taxas muito altas. Vocês vejam, a gente está falando entre 15 e 100 mil casos dia para a maior parte desses países. Os menores, um pouco aí que tem 20, 30 milhões de habitantes, quase 10 mil casos dia. Então esse é o grupo descontrolado, ter positividade de teste alta, intervenções incompletas ou não realizadas e expectativa muito ruim de progressão de doença. Então, para onde a gente vai? Com esta curva já dá uma ideia para vocês de onde a gente vai, mas onde a gente pode ir, se a gente fizer mais ou menos, ou se a gente fizer bem feito, acho que está espelhado aqui. E aí vamos passar para a parte de para onde a gente vai. Eu acho que para responder a pergunta de para onde a gente vai, primeiro a gente tem que falar dessas intervenções que eu citei, e eu vou listar para vocês aqui o que eu entendo como as intervenções que a gente tem para controlar a Covid. As intervenções que a gente tem para controlar a Covid não são preparar o sistema de saúde que está aqui embaixo. Não é conseguir leito e não é leito de UTI, que é a métrica que a gente usou muito no Brasil, por isso não me surpreende da gente dar errado em muita coisa. Isso aqui é importante, preparar o sistema de saúde, mas o preparar o sistema de saúde é importante para diminuir a virulência, para diminuir a mortalidade, o case fatality, o infection fatality, para ver que as pessoas morram menos e talvez até que elas internem menos. Mas não é para diminuir a transmissão, porque a transmissão acontece na comunidade. Eu costumo falar, toda vez que eu vou comentar, que a Covid é uma doença que acometeu a sociedade dos países, a sociedade das cidades. Quem tem que ser tratado é a sociedade, pela sociedade, para a sociedade, com intervenções na sociedade. Nenhum indivíduo está protegido de forma razoavelmente garantida, vivendo numa sociedade onde a doença está descontrolada. A doença é comunitária por definição. Se as pessoas não entenderem isso, a gente vai continuar errando. Porque as pessoas acham que elas conseguem se proteger sozinhas e não conseguem. E as pessoas acham que o problema não é delas porque elas não estão infectadas ou porque elas não são grupo de risco. Todo mundo é responsável pela cadeia de transmissão. Isso tem que ficar claro para todo mundo. O exemplo que eu dei para algumas pessoas, apesar de muita gente não gostar da comparação com guerra, mas nesse caso vale a comparação com guerra. Não adianta eu dizer que eu não vou entrar em guerra. Se o Brasil entrar em guerra com seus países vizinhos, não adianta eu individualmente continuar vivendo aqui e dizer que eu não estou em guerra. Se a bomba cair aqui, ela também vai me atingir. Eu posso tentar me proteger um pouco mais para não estar na linha de frente. Mas o meu risco não é garantidamente baixo se eu estou envolvido no meio do fenômeno que está acontecendo, seja uma guerra ou seja uma transmissão claramente comunitária da pandemia. Então, como ela é comunitária, a única forma de controlar a transmissão, de controlar o surto, de controlar a pandemia, é com intervenções comunitárias, com intervenções não farmacológicas na comunidade. E eu costumo dividir em 4 o grupo de intervenções, porque eu acho que fica mais didático. E principalmente porque uma coisa que eu tenho investido muito é acabar com a discussão do tipo lockdown versus não lockdown, que é mais um exemplo de discussões simplistas e erradas. Quem acha que lockdown é a solução está errado. Quem acha que não fazer lockdown é o que a gente tem que fazer porque lockdown não funciona também está errado. Qualquer medida de distanciamento funciona. Só que ela tem custo. E o lockdown é muito caro e ele sozinho não vai resolver tudo. Então a ideia aqui é o seguinte, distanciamento, e atentem para os termos que eu vou usar, porque a mídia usa errado, é o termo que a gente usa para quando a gente afasta todos de todos. Distanciamento, que eu não gosto de dizer que é social, porque socialmente a gente pode estar perto, o que importa é a distância física, então distanciamento físico. Afastem-se uns dos outros, independente de estarem doentes. Medidas de bloqueio. Fechem o caminho por onde o vírus passa. Achem os casos e isolem quem são os casos. Aí o termo de caso é isolamento. Quem está doente não pode encontrar com ninguém. E quem são seus contatos, o termo é quarentena. Então, quarentena é afastar quem está suspeito de potencialmente ter pegado, no caso, ser um contato. Isolamento é o termo de quem a gente sabe, eu tenho quase certeza de que a gente vai isolar. E distanciamento é para todo mundo. Então, distanciamento são medidas como fechar a escola, trabalhar de casa, cancelar grandes eventos, evitar superdisseminação, restringir viagem, manter 2 metros de distância. Sequestro de proteção é quando a gente fecha uma cidade inteira para a doença não entrar. E até o lockdown. Então, isso aqui é medida de distanciamento físico. Medida de bloqueio, eu costumo dizer que elas podem ser físicas ou químicas. Fisicamente, você pode se proteger do vírus usando máscara, você pode se proteger usando face shield, colocando um painel de acrílico no caixa do mercado, protegendo o rosto de quando vai tossir, ou químico com álcool gel, com sabão, ou limpando qualquer superfície.
Então, você bloqueia a transmissão. Casos você tem que isolar individualmente, nem é para ficar nem com a família se estiver sintomático, esse é o maior erro do Brasil. Os casos não ficam em casa, os casos não se isolam da família, os casos não entendem que eles transmitem por pelo menos 10 dias, e quando eles estão circulando na rua mesmo sem sintomas, eles estão levando a doença para matar a avó de alguém, eles estão transmitindo para os seus parentes. Tem um caso de um casamento no Maine que foram 80 pessoas, 7 morreram, nenhuma estava no casamento. É alguém do casamento que transmitiu para alguém, que transmitiu para alguém que morreu. Então, se você não isola o caso, você vai acabar chegando em alguém que vai ser vítima da doença. Então, isolamento individual de casos. E quarentena de contatos é para observar o caso desde o começo, evitar que o assintomático transmita e isolar o mais cedo possível para evitar qualquer transmissão, porque o teste demora. Esses dois são nossos grandes erros. E a estratégia teórica deveria ser: fazemos tudo no começo, vamos abrindo o distanciamento à medida que controla, passo a passo, porque a gente consegue manter as medidas de bloqueio e a gente está isolando o caso e quarentena de contato. A gente distanciou muito no Brasil, fez mais ou menos bloqueio, não isolou caso, não isolou contato. Não segurou o suficiente, porque a gente não fez metade da estratégia, 2 de 4. E quando a gente começou a liberar esse aqui, a gente ficou dependente de uma medida de bloqueio mal feito e um distanciamento um pouco capenga. Por isso que a nossa medida não controla direito. Falta isolamento de caso, falta testagem, falta quarentena de contato e falta reforçar bloqueio e definir o distanciamento de uma forma mais lógica e mais razoável. A gente pode até tentar decompor isso aqui. É um trabalho da Nature por países, mostrando como estava a transmissão e quanto diminuiu a transmissão China por semanas e quanto foi em cada um dos outros países. Aqui é Estados Unidos, quando eles estavam fazendo as medidas, não é o mais atual. E vocês veem que muda um pouco de país para país, a França um pouco pior, mas em geral chegaram a coisas muito parecidas. E você pode até decompor se foi declarar emergência, se foi reduzir transporte, se foi isolar os casos em casa, se foi acabar com eventos grandes, trabalhar de casa, isolar caso, isolar pessoas que estão trabalhando, fazer o lockdown, e você pode decompor o efeito de cada um. Não importa menos quanto pesa cada um, porque vocês vão ver que às vezes a mesma medida tem intervenções diferentes em momentos diferentes, porque as medidas interagem entre si. E uma delas pode ser muito importante num cenário onde as outras não estão, e não tão importante quando se implementou todas as outras. Mas o que importa é que tudo isso aqui se soma, ou até se for para colocar em cima do R0, se multiplica. Quanto mais você está multiplicando o R0 por um número menor. Então, você está multiplicando o R0 por 0,5, por 0,4, por 0,3. Quanto mais medidas você faz. Se fizer uma só, como o nosso distanciamento, você multiplica o R0 por pouco, ele cai de 2 para 1,5. Para 1,4 e não controla. Ou ele cai para 0,9, que é onde a gente está, e ele controla muito pouco e fica estável num patamar muito alto. Eu costumo dizer que para entender a progressão, a forma da gente pensar assim, quantos casos a gente tem por dia hoje é a nossa velocidade de cruzeiro, é a progressão da doença. E o nosso R efetivo é o nosso acelerador. Se está acima de 1, a gente está com 100 casos e acelerando. Se está abaixo de 1, a gente está com 100 casos e está decaindo. O que importa para saber por onde a gente vai? Importa a minha velocidade e o meu acelerador. Se a minha velocidade é de 10 casos por dia, dá para a gente andar com o acelerador em 0,9, que vai cair de 100 para 90, para 81, etc. Se eu estou com 100 mil casos dia, eu preciso com um acelerador pisando no freio a 0,3. Eu preciso intervir com tudo, inclusive talvez um lockdown. E aí, à medida que o número de casos novos, internações novas cai, eu posso ir afrouxando para o R continuar abaixo de 1, mas talvez para progredir, para não desacelerar tão rápido, para a gente conseguir manter a estrutura de distanciamento economicamente viável. Então, a ideia é trabalhar com a velocidade de cruzeiro, o número de casos, se a gente fizer direito, o número de internações, e com o nosso acelerador ou freio, que vai ser o RT. Para entender a doença, a gente entende assim. E nesse conceito de velocidade é importante a gente entender que a aceleração não é linear, ela é exponencial. Por isso é interessante a gente pensar nesse trabalho que saiu na Nature com dados, na Science com dados da Alemanha, onde eles mostram aqui o tipo de intervenção e o número de casos. Então eu comecei a intervenção aqui, vocês veem as curvas de quantidade de casos. Quanto mais intenso, porque é multiplicativo, pode controlar pouco ou controlar muito. Medidas mais intensas, que é o somatório ou multiplicativo disso aqui, intervenção cai, curva cai muito rápido de novos casos. Mas a segunda coisa que importa com uma progressão exponencial é se eu começo hoje ou com pouca diferença de tempo. Se eu começo uma semana antes ou uma semana depois, a minha curva é essa cinza aqui, de número de casos, ou essa roxa aqui. Então, começar 5 a 10 dias antes faz muita diferença, porque a progressão não é exatamente exponencial, no começo ela é praticamente exponencial. Então, não importa só a intensidade, mas importa também o timing. Quanto mais cedo, melhor. Se você atrasar muito, vai ser um desastre. Isso a gente viu em vários lugares do mundo e a gente está vendo, inclusive, no Brasil, de que está com uma curva rápida. A gente começou rápido em vários lugares, mas não interviu com o resto rápido. A gente não segurou tudo que a gente podia
nessa curva aqui, como foi o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, que segurou rápido, ou como foi o caso da Noruega, que segurou muito rápido. Vamos agora para as projeções mais para frente. Então, quando a gente vai falar de projeção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o passado e dizer, eu vou desenhar meus cenários baseado em quê? A primeira coisa que a gente pode fazer é olhar as pandemias prévias. O problema é que a literatura que a gente tem nos últimos 100 e poucos anos de pandemia são todas de influenza. Então, a primeira grande limitação dos meus cenários vai ser isso aqui não é influenza. 2 grandes surtos que a gente teve por coronavírus foram SARS e MERS, que acabaram subitamente e não foram tão grandes. De qualquer forma, a gente tem 8 pandemias nos últimos 300, 400 anos. O primeiro ciclo da pandemia começa quando o vírus aparece e não tem sazonalidade, ou a sazonalidade não é muito importante. Então, a primeira onda é pouco sazonal ou não tão sazonal. Eu até diria que ela tem um pouco de sazonalidade, mas não muito. A pandemia como um todo costuma demorar o seu ciclo total em torno de 1 ano e meio a 2 anos, que é o tempo que levou, nesses casos, para a maior parte das vezes atingir algum tipo de imunidade coletiva ou talvez vacina. Então, a nossa perspectiva de janela total é mais ou menos por aqui. O que é interessante é que a primeira onda de 7 dessas pandemias foi controlado sem tantas intervenções ou sem intervenções tão intensas. Cai. Então, não é imunidade coletiva, porque ela demora mais, mas cai. Só que todas essas pandemias iniciais tiveram uma segunda onda entre 3 e 12 meses depois. Às vezes menor, às vezes maior, mas essa segunda onda que a gente está vendo na Europa é razoavelmente esperada. A gente está vendo nos Estados Unidos algum componente disso começando agora, e eu vou falar para vocês que a primeira vez que chamaram de segunda onda lá não era exatamente isso. E é interessante que nas influenza, algumas vezes, costumeiramente a segunda onda vem no inverno, e em 68 até as 2 ondas foram no inverno. Então, você pode ter, principalmente não no primeiro ciclo, mas nos outros ciclos, um componente sazonal. Então, a gente tem uma expectativa de uma segunda onda, respeitando essa sazonalidade. Se ela vai ser grande ou não, eu não sei, mas é a expectativa de que seja assim. Em 2 anos, em 2 desses 8 ciclos, a segunda onda foi pior do que a primeira. Claramente mais letal em 1919 nos Estados Unidos, claramente mais letal na Europa em 68. As outras variou mais ou menos intenso em número de casos, mas não tão claro. E a maior parte dessas pandemias extensas foi um vírus que virou endêmico depois disso e ficou com padrão ou de extinção ou de transmissão endêmica tardia. Então, primeira coisa é pensar em como foram as outras influenças. E a segunda coisa é pensar no que a gente tem que considerar para fazer essas projeções de médio e longo prazo. E aí a gente tem que considerar a sazonalidade, que eu falei bastante até aqui, se as nossas intervenções vão ser mantidas ou não. Se a gente intervém mais, as ondas vão ser diferentes. Se a gente já está perto dessa imunidade dita de rebanho ou da gente ter infectado todo mundo, quanto falta para a gente atingir esse nível de imunidade coletiva? E além disso, falando de imunidade, quanto tempo ela dura? Porque quem pegou pode ter de novo, a gente sabe que do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, a gente já tem alguns casos, mas são raros. E a pergunta é, isso vai durar para a média e para a maioria das pessoas, não para essas exceções de agora, meses ou anos? A nossa expectativa, eu vou explicar isso depois por quê, é de que seja, pelo menos nos modelos iniciais, de 1 a 2 anos que a gente vai ter de imunidade mediana para as pessoas. Então, metade das pessoas vai durar pelo menos 1 a 2 anos. A segunda coisa não é só quanto tempo ela dura, mas se ela é uma imunidade parcial ou total. Se a próxima forma eu vou ter mais leve, porque eu tenho uma parcial imunidade, ou se é tipo varicela, que teoricamente você pega uma vez só na vida como apresentação inicial. Se a imunidade for total, então nunca mais vai ter quem já pegou, ou pelo menos no período de duração. Então, neste período de janela, a imunidade é parcial ou total, e aí a gente vai estar falando em grande parte de como está indo as reinfecções para responder essa pergunta. E a última coisa que vai definir muitos cenários é se a gente vai ter vacina, quando a gente vai ter vacina, e quão eficaz essa vacina é, porque ela não vai ser 100% eficaz. E aí a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que a gente falou de imunidade coletiva, eu vou falar um pouco de imunidade de rebanho. Então, primeiro, o que é imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, é um termo que vem de campanhas, estratégias e planejamento de vacinação. E eu vou explicar o exemplo com vacinação, depois a gente converte. Então, aqui a gente tem uma população, todo mundo azulzinho, todo mundo sadio, sem doença, a doença é inserida na comunidade por 2 vermelhinhos, que como a doença é transmissível, vai infectar todo mundo até quase acabar, e todo mundo fica vermelhinho. Se tiver 5, 6 pessoas que foram vacinadas no meio, que são esses amarelinhos, não muda nada. Todo mundo vai se infectar, exceto os vacinados, e é praticamente o mesmo número de pessoas vai ser infectado, exceto os vacinados. Agora, se a gente vacinar muita gente, um número muito grande, e sobrarem pouquinhos azuizinhos,
Esses azuizinhos, de forma simplista, não é exatamente isso, mas de forma simplista, eles nunca encontram com o infectado durante a janela de infectividade deles. Então eles não pegam. Pode até ser que um caso, aí se um azulzinho aqui conseguiu pegar. Mas é um caso só, não forma um surto, não forma um pico. E esses outros azuis, na média, estão protegidos pela imunidade coletiva. Então a imunidade do rebanho protege o pedaço do rebanho que não pôde se vacinar, que não conseguiu se vacinar, ou no qual a vacina não é efetiva. Então, se a gente vacinar todo mundo e ela não for efetiva, a gente pode atingir esse nível aqui. As pessoas têm trabalhado com a ideia de que isso aqui pode acontecer, chegar num ponto onde não transmite mais, porque todo mundo já pegou, imaginando que o amarelinho é um caso que já pegou. Se a imunidade for total e for duradoura, isso é verdade. Mas para a gente atingir imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, isso quer dizer, perdemos o jogo em todos os seus aspectos possíveis. Deixamos todo mundo se infectar a ponto de que acabou. Então, a imunidade de rebanho não pode, por definição, ser uma estratégia. Se ela for uma estratégia, ela é a estratégia da derrota. A minha comparação, de novo, com guerra é o seguinte, a gente está numa guerra e eu decido que, ao invés de lutar, eu vou deixar meu inimigo abrir o muro, ele pode invadir Constantinopla e pegar tudo que ele quiser. Quem sobrar vivo porque ele não quis matar, sobrou. E esse está protegido porque o meu inimigo não quis pegar, ou não chegou até ele porque teve outras prioridades. Não é uma estratégia razoável deixar a doença se espalhar até acabar as pessoas suscetíveis. Eles têm tentado amenizar essa estratégia, dizendo vamos deixar se espalhar no baixo risco para proteger depois o alto risco. Não funciona, mas a ideia por si só é uma ideia de derrota para a transmissão do vírus, para ele chegar até onde ele quer. Não vai muito bem. De qualquer forma, entender o conceito de imunidade de rebanho é importante para a gente entender quando a doença começa a progredir mais devagar ou para de progredir. E aí a gente volta para o conceito de R0. E o momento onde essa curva atinge esse nível que a gente chama de imunidade coletiva depende do R0. Se o R0 é 1 dividido por 1 menos sobre R0. Então, o que você tem é que se você tem 3, 2 terços da população tem que estar atingida para você atingir o R0, para você atingir a imunidade de rebanho. Então, com R0 de 3, 66% das pessoas precisa estar imune para você não ter um grande surto com aceleração. Se for 2, é 50%. Se for como influenza, que é perto de 1,5, quando 30% da população pega, ele começa a desacelerar, não é acabar, é começar a desacelerar. Se for como sarampo, que transmite muito, você precisa chegar, com um R0 muito alto, você precisa chegar em 90% de pessoas imunizadas para se proteger. Então, o conceito teórico estruturado da imunidade de rebanho vem da ideia de que você tem esse limiar de quando desacelera. E aí, como eu falei para vocês, as pessoas começaram, principalmente citando esse estudo da Gabriela Gomes, que ainda está em preprint desde maio, onde ela diz que se a população for heterogênea, com coeficiente de variação muito alto, ou seja, todo mundo é muito diferente. Tem gente que pega a doença mais fácil, tem gente que pega mais difícil, tem gente que se protege mais, fica mais para dentro, então é menos suscetível, tem gente que se expõe menos, tem gente que é menos suscetível. Então, quem se expõe muito, um político como o Trump ou como o Bolsonaro, que cumprimenta todo mundo, pega mais rápido, tem mais chance de pegar, e de pegar primeiro. Quem é mais suscetível, que é a pessoa mais frágil, também pega primeiro. E à medida que você pega os muito suscetíveis e os muito expostos, você acaba com os mais expostos, mais suscetíveis, os que sobram, a taxa de transmissão cai muito. E aí você pode, se essa variação da população for muito alta, em teoria, atingir um nível de limiar de rebanho em torno de 20%, ou de 30%, ou de 40%. Este é o conceito teórico do trabalho. Então, em teoria, se a população tem uma característica muito heterogênea, de exposição, de suscetibilidade e, inclusive, de infectividade, que eu vou falar depois, isso pode fazer com que o nível para atingir o começo da desaceleração, que é onde tem a imunidade de rebanho, onde o RT começa a cair para baixo de 1, pode acontecer com 20% ou 30% das pessoas contaminadas. O problema deste trabalho, para você basear a sua estratégia de imunidade de rebanho, é que para isso aqui acontecer, você está assumindo que a sociedade tem uma estrutura estática. Se a sociedade muda muito a dinâmica, então está todo mundo fechado hoje, e esses fechados saem de casa amanhã para voltar ao normal, essa variação muda e ela começa a diminuir. Então, a hora que está todo mundo andando na rua, a gente é mais homogêneo. A hora que a gente começa a se proteger, quem tem medo, fica mais heterogêneo. Então, esse limiar não é fixo, ele depende do coeficiente de variação, que também não é fixo. Então, a gente pode estar no momento onde ela modelou por aqui, porque uma parte está muito fechada, o distanciamento está razoavelmente implementado, e a hora que a gente muda essa dinâmica, a gente muda esse limiar. E a gente chega mais para cá, ele dobra ou ele triplica. A gente tem um problema muito grande com esse conceito. E a gente pode ter outra coisa que é o inverso disso aqui. Essa ideia de variabilidade e heterogeneidade tem o outro lado. Por ser heterogêneo, sobram esses bolsões de suscetíveis. Que se a doença chegar e for um bolsão
físico, um bolsão geográfico, você pode ter um surto pontual, não é mais a sociedade inteira, mas onde não teve a primeira onda, você pode ter outras ondas menores ou geograficamente localizadas. E isso não é um conceito teórico, eu vou transformar esse inverso do risco dessa estratégia num conceito prático. Nova York teve um dos maiores surtos do mundo. A maior mortalidade por população geral, que indica que é a maior transmissão do mundo, depois de Bérgamo, na Itália, se não me engano, ou outras cidades pequenas, a maior foi a de Nova York. E veja o que está acontecendo agora em Nova York. Nova York está controlado, está abrindo devagar, está começando a mobilizar um pouquinho dessa variação por lado de cá para ser menos variado, para ser menos heterogêneo, porque as pessoas estão saindo mais de casa. E você tem, isso aqui é do Twitter de ontem, do Cuomo, que é o governador, 3 regiões que estão em atividade mais intensa e que estão começando medidas intensivas de distanciamento e muito agressivas, porque são vermelhos, chegam uma possibilidade de teste muito alta, uma transmissão muito alta. 3 regiões diferentes da cidade. Aqui não tão intenso no amarelo, aqui muito mais intenso em laranja ou em vermelho, mostrando que algumas regiões estão muito intensas, que sobraram bolsões que em volta você pode estar mais controlado, mas são bolsões onde a transmissão volta a ser mais intensa. Porque o coeficiente de variação, o limiar da unidade de rebanho, o distanciamento são todas coisas variáveis, porque elas dependem da dinâmica da sociedade, sem nem botar a sazonalidade na conta em cima, que eu ainda vou colocar daqui a pouquinho. E aí eu sei que muita gente falou mais do que as pessoas falaram, não, mas veja bem, você ainda tem que colocar na conta dessa imunidade de rebanho a imunidade de células T, que virou um grande celeuma, porque a célula T, você tem imunidade celular, você tem muito mais mecanismo de proteção, e essa célula T pode desenvolver imunidade cruzada por outros coronavírus. É uma extensão de ciência básica que eu não vou entrar, porque acredito que muita gente da plateia entenda mais do que eu, mas dentre o passo de se a gente tem imunidade cruzada, se ela é intensa o suficiente, se ela é celular ou pode ter um componente humoral, quanto isso dura, se isso é parcial, se isso é total, e como isso funciona, tem uma extensão de probabilidades muito grande para a gente ter tanta certeza quanto o pessoal da imunidade coletiva tem. Dito isso, ontem saiu um trabalho de cenários, considerando a imunidade de célula T com vários cenários e pensando na implicação dela, não para a transmissão, eu vou falar para a transmissão também, mas não para o indivíduo, mas sim também para a população, para o coletivo e para a imunidade de rebanho. E isso funciona mais ou menos assim. Este daqui seria a magnitude em número de casos, se não tem imunidade prévia por células T. Vermelho, que a gente tem, é quanto tem de infecção nas vias aéreas superiores. Verde é quanto tem de sintomas. Amarelo é quanto tem de vírus no pulmão, que em teoria seria a gravidade da doença. E aqui em azul você tem as células T, e em roxo a desenvolvimento de anticorpo um pouco depois. Então, depois da infecção, primeiro via aérea, depois pulmão, depois você tem mais ou menos junto o sintoma, uma curva de sintomas, eles decaem todos eles, começa a imunidade aqui de célula T, imunidade humoral, você tem anticorpo. Agora, vamos imaginar que você tem imunidade de células T em azul aqui, desde o começo, e que isso reduz de forma significativa o burden pulmonar. Isso vai diminuir, então, a curva do amarelinho. Você vai continuar tendo aqui, imaginando que a célula T não é capaz de proteger a via aérea alta, a via respiratória, isso vai resultar em diminuição da gravidade, diminuição da mortalidade, diminuição do vírus no pulmão, diminuição do vírus na parte de sintomas. Mas não na transmissão, porque a curva de transmissão depende muito do vermelho. Então, quando você tem esse cenário 1, as implicações são que morre menos, que hospitaliza menos, mas que não muda a transmissão de forma importante, não muda tanto a parte de anticorpos na população como um todo. Isso aqui não é a parte individual. O lado de cá é epidemiológico, o lado de cá é o desenho gráfico, pensando em cada uma das pessoas. E esse tem o cenário 2, imaginando que o que a célula T faz não é só que ela está lá, mas é que ela leva a um desenvolvimento mais precoce de anticorpos, além de ela estar lá presente. E é o que você vai ter, é que a parte de via aérea alta vai ser mais curta, vai estar mais achatada. Você vai ter, além disso, todo aquele componente pulmonar diminuído e até mais achatado, porque o anticorpo vem muito mais cedo e te protege. Neste segundo cenário que você tem do ponto de vista epidemiológico, é todo o benefício do primeiro, um pouquinho de diminuição na transmissão e um pouco de heterogeneidade na infectividade. Então, o período de infectividade, de transmissão, fica mais heterogêneo, fica mais variável. Mas como essa variabilidade está na infectividade, não está nem na suscetibilidade, nem na exposição, isso não leva a um aumento significativo do coeficiente de variação, então ele não tem implicação importante, mesmo nesse modelo 2, para a imunidade de rebanho. Então, se tiver célula T, se a gente sair daqui e for para qualquer modelo, quer seja o 1, quer seja o 2,
A imunidade celular T pode mudar a gravidade, a hospitalização e vários componentes de doença, mas não vai mudar de forma importante o limiar de rebanho. Pode diminuir a transmissão, mas não vai diminuir o limiar de rebanho. No cenário 3, onde essa célula T vai estar na via aérea alta, então se ela realmente, se tiver uma resposta dessa imunidade cruzada, protegendo, vamos dizer, o nariz e a boca, aí todas as curvas caem, você praticamente acaba com a curva de baixo, porque a curva vermelha é muito intensa, e isso pode ter um desenvolvimento de anticorpo desde o começo, isso realmente pode diminuir a infectividade de forma intensa, e aí, além de todos os benefícios de 1 e 2, você pode ter uma redução do R0. Como o R0 é um parâmetro que define o limiar de rebanho, ou limiar de imunidade coletiva, aqui sim, em teoria, você poderia ter uma diminuição do limiar de imunidade coletiva baseado na história de células T. O problema é que a gente está desenhando todas as curvas de infectividade, de R e de tudo baseado na população. E isso aqui são coisas que são intrínsecas da população, que não vão mudar. Então isso aqui já está implícito nos R's que a gente está calculando, porque a gente está derivando eles do que a população geral. A não ser que a população da China tenha muito menos célula T que a do Brasil, ou a do Brasil muito menos que a da Argentina, a não ser que tenha diferenças entre uma população e outra, se a proporção de qualquer que seja o componente teórico de células T for igual, a nossa expectativa é que isso aqui vai evoluir da mesma forma que a gente está vendo hoje. Então, isso aqui não vai ter um componente importante de implicação para a imunidade coletiva. E aí, a última coisa que eu queria falar de imunidade coletiva, que é mais um problema que as pessoas não entendem, é que está aqui a curva de suscetíveis, está aqui a curva de infectados dia a dia, e você tem a curva das pessoas que recuperam e uma parte das pessoas que morrem. O vermelho é os infectados mais recuperados. O limiar de rebanho está aqui, que é onde a curva começa a virar. O problema é que tem gente pegando a doença depois do limiar de rebanho. Então, depois do limiar de rebanho, mesmo que ele seja em 30%, tem mais um monte de gente que infecta, que é o overshoot que está desenhado aqui. Então, o limiar de rebanho é onde começa a desacelerar, mas depois dele tem muita gente que se infecta, que é o que está desenhado aqui naquela curva que eu mostrei. Para cada R0, a quantidade de pessoas infectadas, aqui é o limiar de rebanho. Vamos pegar o 2,5 da SARS-CoV, o limiar de rebanho é aqui. O total de infectados vai ser aqui. Então, mesmo que o limiar de rebanho fosse aqui em torno de 40, ainda assim você vai infectar 60 pessoas até a curva acabar. Está desacelerando, mas vai longe, que é o que a gente está vendo no Brasil. Mesmo que esteja em rebanho, a curva continua, ou que tenha passado do limiar de rebanho e esteja desacelerando, a curva continua por muito tempo. Então, confiar no rebanho é confiar que ali, acima daquele limiar, você vai ter uma proporção grande de casos ainda, que pode ser o dobro, quando está para o lado de cá, um pouco menos para o lado de cá, mas que é substancial. Aqui no 2,5 teórico, você tem mais 20, 25% das pessoas se infectando depois de atingido o limiar da imunidade coletiva. E esta diferença aqui também vai depender da aceleração da doença. Quando ela vem mais rápido, o overshoot é maior, que é um dos outros motivos para você fazer as intervenções não farmacológicas e o achatamento da curva. Que quando você faz de forma mais rápida, por causa da aceleração, o overshoot chega a ser muito mais alto. Quando é mais lento, aqui é um modelo teórico de limiar de rebanho de 66%, você pode ter um overshoot chegando a 75%, um overshoot chegando a 90%. Então, achatar a curva, além do efeito total de vários outros momentos, simplesmente você começar desacelerado, faz com que o total seja menor. É a ideia que eu falei para vocês, o número de casos como a velocidade e o R como acelerador. Se você vem com o número de casos alto, o seu freio vai fazer com que você tenha muito mais casos no total, porque você demora para diminuir esse total. Se você vem com um total de casos baixo, porque você vem desacelerado, quando você desacelera, mesmo que seja rebanho, mesmo que seja a evolução natural da doença, se a curva for achatada, ela vai ter um total menor com o mesmo limiar de rebanho. Então, levando em conta tudo isso aqui, célula T não importa, heterogeneidade é mais complicado, e o limiar de rebanho não é o final da história, mesmo que a gente fosse confiar no rebanho. Então, para pensar em cenário de longo prazo, tem que levar em conta tudo isso aqui com relação a rebanho. E aí, sobre ondas, que eu falei para vocês, eu queria falar um pouco mais sobre as ondas, de múltiplas ondas, porque eu falei que a maior parte das pandemias teve aqui. Na época, a gente só tem dados de morte, as 3 famosas ondas da pandemia de 1918, ou da grande gripe espanhola, a primeira menor, um período de pausa, chegando mais perto do outono e inverno, uma segunda muito maior, e ainda no ano seguinte, mais uma terceira curva. Vocês veem, são 3 curvas muito claras de mortalidade. Tem vários problemas técnicos aqui. O primeiro é que estava durante a Primeira Guerra, então essa primeira onda aqui pode estar também subestimada, porque as pessoas ou estavam morrendo de outras coisas, ou não estavam querendo contar que tinha caso acontecendo em vários países do mundo, porque a dinâmica social era mais complicada. Mas vocês podem ver aqui, nesta curva da H1N1, que é mais recente, são 2 ondas, e vocês têm nas 2 ondas um aumento de mortes,
um aumento de internação e UTI, um aumento de hospitalização, que são todas medidas de virulência, não só de efetividade. E a primeira onda, que foi aqui mais perto do verão, foi muito menor que a grande onda do outono e inverno nos Estados Unidos, ou na Europa. E vocês veem aqui claramente que você tem duas ondas, que a primeira, que foi num período não sazonal, provavelmente menos rápida, foi bem menos intensa do que a segunda. Então, baseado nesse tipo de dado, é que a gente sugere que pode ter uma segunda onda e que se existir um componente sazonal, que eu vou mostrar para vocês depois, porque eu acho que pelo menos em parte ele existe, o risco de uma segunda onda, eu não estou dizendo que ela vai ser tão grande, eu acredito que não vai ser, na verdade, mas existe um racional razoável para a gente ter uma segunda onda intensa baseada nos modelos de influenza. E aqui reparem num exemplo bem interessante de quanto isso aqui é sazonal, pelo menos para a influenza, que é a gripe de 68. Está aqui, primeira onda, segunda onda, primeira onda, segunda onda. Essas barras todas que estão aqui são, vocês veem que tem um período esporádico antes de chegar no período endêmico, que é quando a onda provavelmente estava transmitindo meio devagar. Você já tem um pouco, aqui agosto, setembro, outubro, mas ainda não era a fase onde ele acelera por sazonalidade. Onde ele acelera, você tem o pico epidêmico. Essas barrinhas de cá são França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Japão. Teve um pouquinho, acelerou, bombou, parou no verão, voltou no outro inverno. E tem um que teve aquela atividadezinha leve no começo, porque o começo, como todo mundo é suscetível, mesmo que esteja desacelerado, pega em qualquer lugar fora da fase endêmica. Está aqui. Só que parou, parece que controlou. Esse lugar aqui é a Austrália, que tem o ciclo sazonal invertido. E aí teve o seu ciclo sazonal no inverno e no outro inverno. Então aqui claramente, o primeiro episódio de transmissão, o começo, a fase inicial, pode ser não sazonal. Mas depois um componente aqui na de 68 bem sazonal, aqui uma segunda onda sazonal e aqui uma segunda onda sazonal. Então, para a gente, a ideia de que tem uma potencial continuidade sazonal para vírus respiratórios, para transmissão respiratória, é muito razoável. E aí vocês vão me perguntar por que isso acontece. Isso acontece por componentes de transmissão do vírus e por componentes de comportamento ambientais. Então, o que acontece no outono e inverno que transmite mais influenza, por exemplo? Acontece que a condição climática do inverno é melhor para o vírus. A umidade, a temperatura fazem com que o vírus sobreviva melhor nesse período, sobreviva por mais tempo. Querem um exemplo de que isso pode acontecer com Covid? Acho que principalmente para o pessoal do Sul isso ainda é mais claro, porque aí teve mais desses episódios ainda. Frigoríficos. Ambientes superdisseminadores. São ambientes fechados. São ambientes onde as pessoas ficam próximas. Mas não são os únicos e foram dos piores episódios. Em parte pela temperatura mais baixa e umidade do ambiente. Então, se o frigorífico é um modelo de supertransmissão por características térmicas, ambientais, por características, vamos chamar de climáticas, já indica que esse vírus depende de alguma forma disso e pode indicar que o componente sazonal é importante. A segunda coisa que leva à sazonalidade não é do vírus, é da gente, do hospedeiro, da vítima. A gente no inverno fica em ambiente fechado, a gente no inverno fica mais próximo um do outro, a gente respira em cima um do outro. E se a gente juntar essas duas coisas, elas potencialmente explicam o porquê esse tipo de vírus respiratório tem uma sazonalidade. Pode ser o vírus, pode ser a gente, e pode ser as duas coisas juntas. Eu vou mostrar um pouco mais do porquê eu acho que o componente do nosso comportamento também pode ser uma coisa muito importante. Aqui as mesmas curvas que eu mostrei, e aí tem um trabalho, que essa referência está embaixo de 2013, que tenta explicar potenciais modelos teóricos que justificam a segunda onda. E eles listam a primeira, você pode ter uma mudança no padrão de transmissão do vírus, você pode ter mudança na taxa de transmissão. Então, a taxa de transmissão, ou o RT, pode mudar pelas nossas intervenções. Por exemplo, nesse período aqui do meio é férias de verão, fecha escola. Então, pode ser que um componente disso aqui seja escola fechada, ou seja, as pessoas fora de casa. Pode ser heterogeneidade da população. A primeira onda foi num grupo da população, a segunda onda em outro grupo. Foi o que eu mostrei para Nova York. São regiões que ficaram protegidas na primeira que estão tendo a segunda onda. Você pode ter, então, claramente duas subpopulações completamente separadas. Por exemplo, no Brasil, a gente teve duas ondas. A gente teve a onda de março, abril mais forte no norte e a onda do centro-oeste e sul, julho e agosto. Então, podem ser populações geograficamente diferentes. E você pode ter, eventualmente, uma mutação do vírus, que nesse caso parece não ser importante, uma imunidade temporária. Se a imunidade vai embora, você pode voltar a se infectar. Então, a justificativa de futuras ondas pode ter a ver com mudança da taxa de transmissão, pelo que a gente faz, pelo ambiente onde a gente vive, por heterogeneidade
pelo componente de ter populações e subpopulações diferentes, pode ser até mais do que duas, ou por coisas que, nesse caso, acho que importam menos, que é a duração de imunidade e mutação do vírus. Então, tudo isso pode levar a formar uma segunda onda ou a perpetuar uma primeira onda de forma mais intensa. Eu queria mostrar algumas coisas de ondas para vocês, para ver algumas coisas que eu acho que são bem interessantes. É só uma coisa que eu não comentei, o componente da sazonalidade ele é bem variável. Imagina, por exemplo, a sazonalidade aí do sul, onde as pessoas ficam dentro de casa, ficam fechadas porque é frio, e a condição climática de frio e de umidade predispõe o vírus a sobreviver mais. Então, a transmissão no inverno ela é 2 vezes pior ou 3 vezes pior que a do verão. Já no norte, a sazonalidade da influenza no norte é mais por chuva, a época de chuvas que é a sazonalidade pior de Manaus. Não vou entrar no mérito do clima. Vamos imaginar que o clima fosse sempre igual e que o único motivo das chuvas fosse as pessoas se aglomerarem. E aí o componente sazonal de lá aumenta o RT original, o R0 original, ele multiplica por 1,5, enquanto que no sul ele multiplica por 3. Então o tamanho do efeito sazonal também depende de região para região. E algumas pessoas modelam que, por exemplo, em Nova York, o componente sazonal é 40% em Nova York e 20% na Flórida. Então não surpreende que o pico mais sazonal de Nova York vai ser mais intenso que o da Flórida, por exemplo. Então, até a sazonalidade não é uma coisa mágica, é uma coisa que pode ser diluída em múltiplos componentes e tem intensidade variável. E eu queria mostrar para vocês a curva dos Estados Unidos. Vocês veem que aqui tem claramente uma primeira onda, uma segunda onda e agora a menor, mais uma terceira onda. As linhas de trás são os estados. Isso aqui é Nova York, isso aqui é Connecticut, isso aqui é Flórida, isso aqui é Arizona, isso aqui é North Dakota, isso aqui é South Dakota. Não são 3 ondas verdadeiras. São as ondas do nordeste dos Estados Unidos, as ondas do sul dos Estados Unidos e as ondas agora do centro dos Estados Unidos para a região norte. Final do período sazonal, março, fevereiro, março, abril, onde está acabando o inverno dessa região sudeste que tem um inverno mais rigoroso. Como chegou aqui primeiro, porque por voo chegou aqui primeiro. South Dakota e North Dakota já está frio em outubro. Pico com cara de intensidade no período sazonal. O único que não faz sentido do meio, e eu vou arriscar uma opinião minha, este período do meio, que é o pico do verão no sul dos Estados Unidos, que é a região que eles chamam de Sun Belt, é um calor infernal. Então, eu imagino que talvez tenha a ver, primeiro com a reabertura, porque esse pessoal aqui é o pessoal que reabriu intenso, então grande parte é intervenção feita ao contrário, sim, mas um componente pode ser a dependência do ar-condicionado, e ficar fechado em lugar com ar-condicionado para se proteger do calor, como um componente que ajudou. Mas claramente uma onda primeiro de inverno, uma onda na região mais quente no verão e uma nova onda começando o outono para o inverno da região que não foi acometida na primeira. Vai ser pior aqui em quem não teve na primeira. Você vê que a gente consegue decompor a ideia de ondas baseado em geografia, baseado em clima e baseado no comportamento que eu chamei de sazonal. Esse trabalho é de abril, mas eles comentam sobre a possibilidade de múltiplas ondas, dizendo que você pode ter, depois dessa primeira onda, outras ondas de intensidade parecida, que pode ser maior ou menor, a gente vai fechando mais ou menos, intervindo mais ou menos, com ondas que vão ser mais ou menos iguais. Eles propõem um segundo cenário, onde vai ter essa primeira onda que já passou, e depois vai ser uma carga mais baixa, mas vai ficar carregando para sempre, vai demorar muito para se tornar sazonal, mas vai ficar com uma intensidade sem grandes ondas, como se o componente sazonal e das intervenções importasse menos, ou a ideia de que o primeiro inverno lá dos Estados Unidos, o primeiro outono e inverno vai ser muito intenso. Isso aqui são cenários dos Estados Unidos. Então esse aqui é continuar com a próxima onda do mesmo tamanho, que é o que está se esboçando agora, a gente está entre o 1 e o 3 por enquanto, mas se isso aqui apertar no inverno, que é o que muita gente acredita que vai acontecer, e é a previsão, inclusive, do IHME nos Estados Unidos, e é uma das previsões da Inglaterra, sem intervenções, eles acreditam que o outono e inverno de lá poderia ser uma onda pior do que a primeira, por isso que é todo mundo muito preocupado lá. A gente não sabe qual desses é, eu não estou aqui para dar certezas, eu estou só mostrando projeções que dependem de todos esses componentes que eu estou mostrando para vocês. E aí eu queria falar mais um pouco de sazonalidade, mostrando sazonalidade de outros coronavírus. Esse trabalho é um trabalho que eu acho extremamente interessante na Science de maio, circulou muito pouco, na minha opinião, fora do meio científico mais restrito, mas tem muita informação. Eles pegaram 2 vírus corona, parentes do corona atual, talvez não os mais próximos, mas 2 corona que são sazonais. E eles mostram aqui o modelo simulado e a realidade do que eles fizeram, mostrando que a simulação deles funciona bem. E a sazonalidade. Você tem um pico no inverno, melhora no verão. Um pico no inverno, melhora no verão. Todos os anos de 2015 a 2019 nos Estados Unidos. Reparem que toda vez a sazonal, inverno versus verão, vai mudando aqui. Aqui é o R de transmissão. Eu falei para vocês, é como se você multiplicasse o R por um fator que vai mais alto no inverno
no verão ele cai para baixo de 1 por conta própria. Então, a melhora da Europa provavelmente teve uma ajuda ali em abril, maio, por causa do componente sazonal. E a nossa melhora agora de outubro do Brasil, aí do sul, de todo o centro-oeste, sudeste e sul, pode ser um componente sazonal. O que também quer dizer que vai voltar a acelerar, como a gente está vendo na Europa e Estados Unidos agora, e pode indicar um risco de segunda onda. Se tiver menos suscetível, eu vou falar de suscetível daqui a pouco, ela pode ser menor, mas mostra que tem um componente sazonal para o HKU1 e para o OC43. Agora, o que é interessante, se vocês olharem aqui, é que o tamanho da onda do vermelhinho oscila, um ano menor, um ano maior, e do azul, um ano maior, um ano menor, por algum grau de imunidade cruzada. Então, você tem, quem é muito intenso num ano, você tem mais defesa no outro, ele vem menor, e isso se alterna ano a ano. Então, o pico pode ser sazonal, porém não anual. Você pode ter bianual ou trianual, dependendo de quanto tempo dura a imunidade entre os ciclos. Então, aqui, a imunidade do azul estava mais presente, aqui a do vermelho estava mais presente, e você vai alternando picos, ou eles competiram entre si pela presença. Mas é uma ideia geral de que você tem sazonalidade nos outros corona, que ela modula o R de transmissão, e que isso, pelo menos em 2 coronas, a gente consegue ver muito claramente. E aqui o que eu queria mostrar para vocês de sazonalidade, que eu acho muito interessante, eu peguei isso aqui do Financial Times, isso aqui são casos novos também, média móvel, ajustado por população. Isso aqui é a Europa. Vejam o que aconteceu em todos os países da Europa que eu peguei. Alemanha, Itália, Reino Unido e França. Os que tiveram e Espanha. Aqueles que tiveram surtos mais intensos. Os que controlaram muito bem, igual a Noruega, é mais difícil de ver. Grande onda, demorou para controlar a intervenção pobre, que eu falei para vocês, depois começou a cair mais, que é quando saiu do período sazonal, de abril para cá. E agora que o período sazonal está começando a voltar, está começando a intensificar. Dos Estados Unidos não dá para ver, porque tem essa coluna no meio, que eu já falei para vocês quem é, que é o sul dos Estados Unidos. Se você fizer só com o norte dos Estados Unidos, a curva é razoavelmente parecida. E reparem no lado de cá, onde eu peguei o pessoal do hemisfério sul, que a curva é oposta. O vírus chegou no mundo inteiro numa distribuição rápida de avião. Reparem que até começa na mesma época, mas que a curva é muito mais lenta no começo. Reparem que acelera muito mais devagar, principalmente aqui em Índia, principalmente Peru. Demora para acelerar, porque sem o componente desse R multiplicativo tão intenso, ele chega, ou como eu mostrei até nessa figura aqui, ele chega e ele transmite muito devagar, porque está fora do período sazonal, e você tem uma curva que ela é mais lenta, mas quando você chega mais no período sazonal aqui no meio, ela é mais intensa. Ela está rápida aqui no Brasil e talvez no Peru, porque tem uma região do Brasil, parte norte, e do Peru, parte amazônica, onde o período sazonal é nesse período de março a abril. Então, uma parte da aceleração rápida desses países mais próximos da região tropical da América do Sul é componente sazonal invertido da outra parte do Brasil e do Peru. Depois de ter a sazonalidade de todo mundo acelerando isso aí, e agora, na África do Sul já começa a ver, no Peru já começa a ver um pequeno descenso, que está menor, porque as nossas intervenções foram piores, mas que começa a desacelerar. E aqui um exemplo de uma intervenção de quem teve caso e controlou muito bem, que é a Nova Zelândia, e no final da sazonalidade aqui escapou um pouco, mas controlou muito rápido. Então, um bom controle pode ter segundas ondas, pode ter componente sazonal, mas consegue controlar muito bem. Mas o principal que eu queria mostrar para vocês é que o pico aqui foi no final do inverno para o começo da primavera, e o pico aqui foi ao redor do inverno. Mais uma coisa que indica que algum componente sazonal existe. Voltando para o trabalho da Science, esse aqui eles fizeram todos os anos, para cada um dos vírus, e em amarelo é o R daquele componente sazonal só para o período outono e inverno. Então, aumenta, e depois vai decaindo para o final. Isso é o componente sazonal, o amarelo. E além disso, uma outra coisa, isso aqui é quanto multiplica o R. Então multiplica para cima e depois perde intensidade. Por isso que o nosso R está caindo no Brasil, porque a gente está no final do período sazonal. Se é que isso aqui é válido para a Covid-19, eu não tenho certeza. Mas a segunda coisa que multiplica aqui o efeito é essa linha azul aqui, que é a quantidade de pessoas que têm o vírus, que é a diminuição suscetível. A partir de um certo ponto, começa a ter 5, 10, 15% das pessoas infectadas, isso faz com que o R também desacelere. Não é rebanho, é só uma redução do ponto suscetível. E se você chega nessa fase aqui, este componente diminuiu, este componente está cada vez mais intenso, apontando para baixo, que está multiplicando por menos do que 1, e as suas intervenções são mais fáceis de funcionar. Por isso que as intervenções talvez tenham funcionado muito rápido na Nova Zelândia, porque ela não estava com um componente sazonal tão importante. E por isso que agora, talvez com menos intervenção, a gente ainda esteja controlando. Não falar, abriu e não acelerou rápido. A gente tem diminuição nesse, e aí a gente flexibiliza a intervenção, acelera um pouco, como eu falei para vocês que é o 27 de setembro, mas não acelera como acelerou a primeira vez. Porque a gente está testando, isolando um pouco, e porque tem componentes sazonais, e porque tem componentes de suscetibilidade. A gente vê a mesma coisa para os dois vírus. E se tiver imunidade cruzada, pode ser que um pouco da
suscetibilidade para esse esteja diminuída porque você tem imunidade para o outro. E aí pode entrar em cima disso ondas de suscetibilidade cruzada. E aí, num resumo que saiu da Nature, que é baseado naquele estudo da Science, eles colocam vários cenários. Imaginando que a imunidade dura menos do que um ano, em torno de 40 semanas, depois do primeiro pico, onde tinha muito suscetível, todo ano vai ter um pool de suscetíveis que vai mudando, e a gente vai ter ondas anuais não tão intensas quanto a primeira, mas sazonais e anuais. Se a imunidade média for 2 anos, a gente vai começar a ver ondas intensas anuais, com uma contra-onda no ano seguinte de intensidade menor. Se, da dependência de como você tem uma transmissão só sazonal, você pode ter praticamente zerado isso aqui, uma intensidade menor dessas ondas bianuais. E se tiver algum grau de imunidade cruzada, você pode ter até 1 ano de Covid-19, 1 ano do OC, 1 ano que é mais HK, e a próxima grande onda de Covid ser daqui a alguns anos. Não é certeza, mas é um outro cenário de projeção. Então depende de quanto tempo dura a imunidade, de quão sazonal é a transmissão e de se você tem imunidade cruzada. Na dependência disso, a gente pode ter as novas ondas mais ou menos intensas, e em 1 ano, em 2 anos, ou em 3 ou em 4 anos, na dependência de tudo isso aqui. Para terminar, eu já estou meio exagerado no tempo, mas eu ainda quero falar um pouco sobre vacina. E aí todo mundo fala, mas isso aí que você está falando não importa porque vai ter vacina. E aí, para falar de vacina, eu também vou falar de modelo e também vou mostrar potenciais futuros baseados em vacina, e aí vai depender primeiro da característica da vacina, de quão eficaz a vacina é, porque quanto mais eficaz, a gente mede por redução de infecção. Quantos por cento das pessoas estão protegidas pela vacina? Eu vacino 100, quanto que eu reduzo a transmissão? Segundo, quantas pessoas realmente tomam vacina? Quantos a gente vacina? E terceiro, da cobertura vacinal, quem que é vacinado? Eu estou vacinando os suscetíveis? Eu estou vacinando os idosos de alto risco, os que transmitem mais? Então, a capacidade da vacina de proteger depende da sua eficácia, da sua cobertura total e da sua cobertura qualitativa. E também vai depender do que ela faz. Vacina de influenza, o principal efeito é diminuir morte e internação. Outras vacinas evitam transmissão. Se é diminuir gravidade, a quantidade de casos vai continuar igual. Se é diminuir infecção, a gente consegue diminuir, inclusive, o burden de casos. Se a vacina diminui infecção, talvez seja melhor vacinar os caras que saem muito de casa, que encontram muita gente, que transmitem muito. Se ela só diminuir gravidade, talvez seja melhor a gente vacinar o grupo de risco. Então, até quem a gente vacina depende do tipo de vacina que a gente tem. Mas, além da vacina, depende de quantas pessoas já estão infectadas previamente, porque a imunidade, se estiver muito grande, já está quase no nível de imunidade coletiva, mesmo com menos vacinados a gente chega lá. Quem são esses casos que foram infectados, se são os que transmitem muito ou não? Quanto tempo dura essa imunidade quem já infectou? E se o sistema de saúde está pressionado ou não? Porque se ele está pressionado, a gente precisa vacinar mais quem tem risco de morrer para proteger mais o sistema. E aí alguns modelos, isso aqui é do Imperial College, ainda não está publicado. Se o R de transmissão for 2,5, esse é o nível que precisa de imunidade de rebanho, já mostrei esse gráfico para vocês. Se o R de transmissão for de 2, o limiar muda. Então, aqui a gente está colocando esse gráfico daí, pela eficácia da vacina, qual é o nível de cobertura que você precisa para atingir rebanho. Se a vacina é 100% eficaz, com 2,5 está aqui, com 2 está aqui. Vamos pegar o 2 como exemplo. Se a vacina for 100% eficaz, vacinando metade com R de 2, quando metade da população pega, então é 1 sobre 1 menos R, dividido por isso, então vai ser meio, 50% a gente já tem rebanho. Se a eficácia da vacina for 50%, que é uma perspectiva que a gente tem, teria que vacinar todo mundo com R de 2 para a gente ter rebanho. E só da vacina a gente nem chegaria facilmente em rebanho sem cobrir todo mundo. Então, a quantidade de pessoas vacinadas para atingir rebanho vai depender da eficácia da vacina. E a nossa expectativa mais provável é de 50% a 70%. Então, a gente vai ter que ter uma cobertura vacinal para chegar em rebanho muito alta. Não vai ser muito fácil a gente acreditar que a vacina vai nos definir imunidade de rebanho, porque vai ter que vacinar praticamente a população inteira. A segunda coisa que dá a dependência da eficácia da vacina e se ela reduz a infecção ou só doença ou só forma grave, a quantidade de mortes que a gente protege é variável de acordo com a cobertura. Então, a gente vai atingir uma proteção muito grande, ou quase total, com uma cobertura de 50%, se a nossa eficácia for alta, e proteger contra a infecção. Se a gente protege com doença, o número de mortes que a gente consegue atingir é menor, mesmo com 100%. E se a eficácia for baixa, e a nossa for baixa, o número de mortes que a gente vai conseguir, tipo, uma eficácia de 50%, mesmo com a cobertura de 100%, a gente só vai reduzir aqui o total de mortes prevenidas. Vai ser muito mais baixo. Então, para a gente ter uma redução de morte significativa com a vacina, depende se ela protege só a doença,
que é menos eficaz, ou se ela protege até de pegar infecção, se ela protege de forma grave ou todas as formas. Depende da sua eficácia e depende da cobertura. Se está tudo ótimo, mesmo com uma cobertura baixa, já protege muito. Se a eficácia é baixa e é só contra a forma grave, a gente acaba, mesmo com a cobertura de sendo 100%, tendo só metade da redução de mortes que a gente gostaria. Então, vacina não é uma bala de prata, porque depende da eficácia, depende da cobertura e depende se é para a forma grave ou é para a forma em geral. Além disso, o que a gente vai ver é que depende também da população basal. Se todo mundo já se infectou, 20% já está infectado, como a gente tem de prevalência de imunidade em alguns lugares, o benefício adicional da vacina de redução de mortes, aqui é menor, porque tem gente que já pegou e já morreu. Quem sobrou para ser vacinado é menor. Para a população que tiveram menos infectadas, que se protegeram no começo, a vacina vai ter muito mais efeito, vai proteger muito mais mortes. Isso aqui é variando quantos infectados tem. A segunda coisa é que depende quanto dura a imunidade. Se a imunidade dura pouco, a gente vai proteger muito mais gente com vacina. Se a imunidade dura muito, quem já pegou, já se protegeu, a capacidade da vacina mudar a história é menor. E a última coisa é que vai depender do sistema de saúde, de quão constrito ele está, e aqui eles dividiram nessa modelagem do Imperial College pela renda dos países e se o sistema está sendo pressionado ou não. Se o sistema está sendo pressionado, que é muito comum em países mais pobres, a capacidade da vacina proteger é muito maior do que se não tem pressão no sistema. E país mais pobre, você tem uma população mais jovem, então se não está pressionado, a mortalidade é mais baixa, a proteção da vacina é mais baixa. Então a proteção real da vacina depende da sua cobertura, depende da sua eficácia, depende se é para doença ou só para forma grave, depende de quantas pessoas já tiveram casos antes ou não, depende se a imunidade é mais longa ou não, depende se é um país mais jovem ou mais velho pela mortalidade, se o sistema está pressionado ou não. Se ele não está pressionado em país de renda mais alta, pode ser basicamente igual pressionado ou não. No país mais pobre, o efeito da vacina vai depender muito mais da pressão do sistema, e isso aí, quando a gente vai modelar na vida real, na verdade deveria ser um modelo que está levando em conta todas essas coisas, e talvez a gente devesse, se fosse para equalizar o uso da vacina, pensar em sistemas pressionados mais pobres, por exemplo, ou pensar em países que até tiveram menos casos, porque quem tem mais gente para proteger do que países que tiveram mais casos e tem menos gente para proteger. Então, de vacina, acho que não tenho tantas certezas para dar para vocês, mas eu queria dizer para vocês que depende da eficácia da vacina, da cobertura da vacina, se ela é para proteger de forma grave ou do total, de quem é a população, em termos de quantos já foram infectados, de quanto dura a imunidade, de qual é o perfil do país, em termos de população e em termos de sistema de saúde. E para terminar, já que a gente está falando de projeções, existem outras projeções, eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu queria dizer que a projeção de para onde o mundo vai, no pós-Covid ou no peri-pandemia, não é só de saúde, ela é econômica, ela é de sociedade, ela é geopolítica, ela é inclusive de tecnologia, de meio ambiente, e aqui são os grandes riscos que a gente tem, os mais prováveis são de problemas econômicos, de falências, de problemas de recessão, de incapacidade de recuperação, de desemprego, mas também geopolítico com relação a transporte, outros problemas econômicos e de disrupção, outros problemas, inclusive, de crises geopolíticas, problemas, inclusive, de capacidade de você implementar estratégias com relação a clima, mudanças de incorporação de tecnologia, incapacidade de absorver tecnologia e não ter capacidade de banda de internet para fazer ensino à distância, etc. Mas eu só queria lembrar que eu falei aqui mais da parte de saúde, mas os impactos são muito maiores e a gente, como saúde, na verdade, está modelando os outros impactos conforme a gente deixa a Covid progredir. E aí, mais para frente, a vida vai ser vagarosamente incorporando algumas coisas, mantendo algumas medidas de distanciamento, mantendo as medidas de isolamento de caso, controlando o sintomático no aeroporto, ou controlando a temperatura na entrada da loja ou até na rua, como na figura aqui do lado, abrindo as coisas de etapa por etapa, tentando modular o R0, fechando de novo quando dá errado, controlando o número de pessoas, trabalhando com higienização e fazendo as coisas ao ar livre. Então, medindo temperatura, entrando na academia de máscara e menos gente, higienizando as mãos, isso aqui é na China, aula na China, aula no Japão, aula na Dinamarca, aula na Alemanha, todas espaçadas, com janelas mais abertas, com um ambiente mais modelado e privilegiando o ambiente ao ar livre. Para terminar, algumas projeções, como eu falei para vocês, um instituto inglês prevendo um risco de segunda onda menos aguda, mais duradoura, mas com total de casos maior na Inglaterra, muito parecido, isso aqui são mortes diárias, as projeções do IHME para os Estados Unidos comparado com a primeira onda, na dependência de se você mantém distanciamento ou não e usa máscara ou não, pode ser menor ou maior do que o futuro, os cenários. Aqui as nossas curvas, isso aqui é por região de transmissão, isso aqui é o norte, isso aqui é pegando centro-oeste, Maranhão
Teresina, desculpa, Nordeste aqui é o Centro-Oeste com Maranhão e Piauí, e aqui é Sudeste e Sul. Isso aqui são as nossas curvas, vocês veem que a gente passou o pico em quase todos, mas está com níveis muito altos. O limiar epidêmico é esse vermelhinho aqui, perto do 1. Aqui na região Sudeste e Sul ele chega perto do 2, porque tem um componente sazonal maior. Olha onde a gente está. Lugar que está melhor, que está com 8, 14 e 7, isso aqui é ajustado por 100 mil habitantes, enquanto o limiar normal é abaixo de 1. Então a gente ainda está com casos de SRAG, incidência de internar por síndrome respiratória aguda grave, de 6, 8, 10, 15 vezes o que era habitual para essa época do ano. Então a gente está longe de estar controlado, está longe de estar seguro. Talvez a gente esteja só melhor do que o período mais caótico e mais agressivo que a gente teve. E vejam que esses que saíram do período sazonal estão com um platô nesse nível, eles pararam de cair. Isso aqui tem uma perspectiva de continuar muito intenso por muito tempo. E aí, só de projeções ainda, tem por região da Fiocruz para 3 de 6 semanas, aí um forecast, é previsão mesmo, probabilidade, aqui na intensidade, mas probabilidade de voltar a subir. Vocês veem que lá para cima tem uma probabilidade maior de voltar a subir. Então, só o que eu acho, o único achismo que eu vou falar na aula, eu acho que a gente vai ter essa regressão gradual bem lenta nas próximas semanas e meses, porque a gente vai ter mais gente imune, pequenos aumentos por reabertura, como já falei para vocês, de menor intensidade, e persistência desses casos elevados na comunidade, que a gente não está fazendo o suficiente. Eu acho que a gente não tem imunidade coletiva suficiente, consistente ou realmente existente na maior parte do país para confiar que isso vai resolver o nosso problema. Eu acho que a capacidade de ter um componente sazonal é muito alta, o que coloca em risco o nosso próximo ano, se a gente não se preparar para isso. E eu acho que a imunidade, pela literatura, tem uma grande chance de ser parcial, só não sei dizer, parcial, não, temporário, só não sei dizer quanto tempo. De vacinas eu me abstenho de comentar. Eu só vou concluir dizendo que muita coisa, em muitos casos, acontecem depois do pico e do nível de rebanho, por isso confiar nisso não é bom. A garantia de confiar em imunidade como a única estratégia, imunidade natural, não é uma estratégia muito razoável, pelo menos por enquanto, que a gente precisa manter um grau de cuidado e calibrar esse grau de cuidado, principalmente porque isso aqui é uma corrida de maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. Não adianta fazer tudo intenso, lockdown de uma semana, porque não vai resolver. As coisas vão demorar mais tempo. Então, eu diria que a gente deveria, mais do que tudo, se preparar, esperando para o melhor, se preparar para o pior, porque a gente não se surpreende com o que realmente vai acontecer. E terminar com a frase que eu quase sempre termino todas as minhas aulas, que é dizendo que o preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. Se a gente desistir de fazer uma vigilância e acompanhamento dos casos, as coisas vão acabar dando errado. Terminar por aqui, acho que passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado. Oi, Márcio. Maravilhosa a tua palestra. Eu tenho uma série de perguntas aqui para ti, vou fazer elas na sequência. O Isaac, ele fez uma pergunta. Tá me escutando, né? Meu fone parou, acabou a bateria, eu vou falar com o microfone direto. Pode falar. Então, o Isaac, ele pergunta se, na tua opinião, como comunicar de maneira efetiva que não existe esse sim, não mágico. Aí ele fala que ele tentou explicar o caráter estocástico e não determinístico de uma epidemia, mas isso não chega à população em geral. Eu acho que a gente comunicou isso muito mal, mas eu acho que a ideia... Eu não sei, eu sempre gosto de exemplos com outras coisas que funcionam de forma muito parecida, como eu usei, por exemplo, o exemplo com guerras no meio do caminho, mas eu acho que é o exemplo de, transmite de uma pessoa para outra. Se elas estão longe uma da outra, não transmite. Se elas estão mais ou menos perto, transmite um pouco. Se elas estiverem de máscara, transmite um pouco menos. Então a gente tem, e aí os exemplos podem ser múltiplos, mas é comunicar com exemplos. Aqui vai dar 10, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 0, se a gente fizer. Mais do que a ideia de que é estocástico, é a ideia simplesmente de que é variável. Eu acho que simplesmente colocar para as pessoas a perspectiva de que isso é variável, isso não é fixo, o limiar de rebanho não é fixo, o total de infectados não é fixo, não é garantido que vai infectar 70%, igual algumas pessoas falam. Essas coisas não são garantidas. E a gente pode controlar, e exemplos de outros países que estão com a curva baixa, com a curva controlada, que não tiveram o mesmo número de casos. Então, acho que com exemplos práticos, tipo, mesmo no Brasil, várias regiões do Sul, apesar de tudo, fizeram muito melhor, desde a intervenção inicial até algumas medidas, do que outras regiões. E Fortaleza tem 140 mortos por 100 mil. A região Sul está em torno de 50, 60, e as cidades que interviram bem, como Maringá interviu bem, Floripa interviu bem, tem 30. Isso quer dizer que em Floripa ou em Maringá morreu 1/5 do que morreu em Fortaleza.
E a epidemia aí já está numa curva descendente que vai entrar numa curva de estabilidade parecida. Então, é comparar com exemplos que eu acho que são as coisas que funcionam melhor para traduzir isso para a população. O Miguel, ele pergunta, Márcio, o valor numérico do número de casos nos países que estão fazendo errado é apenas nominal? O teste é feito na porta do hospital representa mais o número de sintomáticos, concorda? Então, veja, com relação aos números de casos e forma de representar a epidemia, minha opinião é o seguinte: o número de casos tem uma representatividade próxima de zero, porque ele é dependente do número de testes. E o número de testes, quando eu mostrei positividade de teste, você pode jogar até número total de testes. Então, para comparar entre países é inútil, porque o número de testes varia muito. Para comparar dentro do país também varia muito. No começo a gente não tinha muito teste no Brasil. Depois a gente tinha mais e agora a gente está testando menos. Por outro lado, o Brasil começou a aceitar diagnóstico por critério epidemiológico. Então, tem muito caso que é epidemiológico, que independe de teste. Então, eu acho que para o acompanhamento longitudinal da pandemia, o número de testes é muito ruim. Eu acho que ele serve, por exemplo, os gráficos, ele serve para mostrar as coisas, porque ele carrega algum grau de informação. Mas se você quiser comparar ondas, comparar a dinâmica ao longo do tempo, eu acho que funciona muito melhor por internação, porque internação por SRAG, internação por respiratório, internação por suspeito, não só por confirmado, porque muda um pouco, tem gente que acaba morrendo em casa no caos, mas te dá um esboço um pouco melhor. E morte, que é mais tardio, mas funciona muito bem. Então, eu acho que internação e morte funcionam de forma muito melhor do que o número de casos. Ele pode ver isso na Europa, eu não coloquei aqui, mas se pegar a primeira curva da Europa, se pegar a França, tinha 10 mil casos por dia no pico, da onda 1, e 1.000 mortes por dia. Na onda 2 tem 12 mil casos por dia e 100 mortes. Claro, você tem que ajustar, se for fazer ideal, você tem que ajustar para outras características da população, principalmente a idade. A segunda onda tem mais jovens, é esperado que morra menos, é esperado que interne menos, então que caia para metade as mortes. É 1/10 na segunda onda do que a primeira. Vamos dizer que 30% disso seja idade, talvez seja. 10% seja o nosso tratamento que melhorou e morre menos, que seja. O resto é subtestagem. Então, é o número de casos da primeira onda que está falsamente subestimado. Então, acho que para você poder estimar, caso é muito ruim, internação e óbito vai depender da nossa capacidade de tratar, que melhorou um pouco, mas não tanto, e vai depender do perfil das pessoas. Os mais jovens saem primeiro, então você tem menos morte em proporção ao número de casos, porque é uma população de menor risco. Então, perfeito não é, mas eu acho que internação, e eu sempre gosto de internação como um número bom para as métricas, é o que eu prefiro. E aí a minha maior crítica a quase todas as diretrizes de reabertura, que elas são baseadas muito mais em casos do que em internações. E quando elas são baseadas em internações, elas levam em conta o número de leitos ocupados, percentual de ocupação de UTI, percentual de ocupação de leito ou percentual de vagos. Isso é completamente irrelevante do ponto de vista de andamento da pandemia. O que define o andamento da pandemia é a quantidade de casos, ou seu proxy, quantidade de internações, ou seu proxy, quantidade de óbitos, que são marcadores tardios. O percentual de leitos ocupados ou percentual de leitos vagos só serve para avaliar o sistema de saúde, só serve para avaliar o estresse do sistema de saúde. Ele pode ser um critério para fechar, porque falta leito, mas ele não pode ser um critério para abrir. O que define a abertura é controle comunitário da transmissão, controle comunitário do número de casos. Isso é visto por casos, por positividade de teste, por internação e por óbito. Então, se quer olhar para leito, e você pode até usar leito de UTI como um proxy mais robusto do que leito em geral, mas é número total de ocupados ou número de ocupados por tamanho da população geral, não percentual de leito ocupado. O Isaac fala, engatando na pergunta do Miguel, assim como há estratégias diferentes de tratamento, como bem mencionado por ti, há diferentes estratégias de testagem. Se temos uma testagem reativa, como no Brasil, corremos o risco de termos uma possível explosão de casos, pois só veremos quando as internações aumentarem, correto? É complicado, o negócio da testagem é complicado. Funciona assim. Idealmente, a gente deveria testar grosseiramente quanto mais melhor. O problema do quanto mais melhor é que nem todo mundo tem o mesmo risco de ter. E aqui de testagem, só para deixar claro, eu estou falando de PCR.
ou antígeno. O resto é inútil. Do ponto de vista de estratégia epidemiológica, a sorologia é um exame completamente inútil, não serve para nada. Gastamos dinheiro à toa se a gente vai basear a estratégia em sorologia. Não funciona. Então, RT-PCR e antígeno é o que a gente tem. Idealmente, podia testar todo mundo. Você pegar ilhas Faraó, os países pequenos, aí testaram já 3 vezes mais do que a população que eles têm. O problema é que a gente não tem quantidade de testes suficiente. Então, a gente precisa ter uma estratégia de usar esses testes de forma inteligente. Quem precisa ser testado é o suspeito que pode contaminar o outro. O caso que eu mais quero achar é o caso que eu não tenho certeza que é, ou eu não sei que é, e se ele for, ele está transmitindo e vai passar para os outros. Então, é o cara com menos de 10 dias de sintoma, porque ele já tem mais de 10 dias, porque ele já não é mais transmissível. E é os caras de suspeita que eu não tenho certeza. Se a gente tem pouco teste, o cara com anosmia, com ageusia, com tosse, com falta de ar e com febre, confirma como caso, isola e vai atrás dos contatos dele. O teste é mais útil no contato dele do que no caso. Então, a gente deveria testar os suspeitos para tentar confirmar e os seus contatos. E os contatos, na minha opinião, são mais importantes de serem testados no momento, no timing certo, do que o próprio caso. E os casos suspeita moderada são até mais importantes do que os casos clínica muito típica. Porque o caso típico, você assume que é caso, isola e faz a estratégia em cima. O restante, o teste vai te ajudar a identificar quem você isola. Mas, na minha opinião, pessoal, dava para ter feito, ainda mais no começo, uma estratégia sem testagem, com pouca testagem. Todo caso suspeito é isolado por 10 dias e todo contactante é isolado por 2 semanas. E é muita gente, mas é muito menos do que fazer um lockdown de todo mundo. Então, é muito mais inteligente você isolar na suspeita, tirar o cara 10 dias de circulação, isolar a sua família e sempre de forma individual, nunca junto com o caso. O caso é sozinho. O núcleo familiar até pode ser junto se não tiver como fazer sozinho. Isola todo mundo por 10 dias e depois volta para a comunidade. Quem confirmou, você considera como um cara infectado. Quem não confirmou, você considera que é um possível continuum suscetível, não caso. Mas se você isolar, baseado na suspeita, funciona melhor. E a otimização de teste deveria direcionar para o suspeito ou para o contactante, onde tem mais dúvida e onde confirmar pode fazer tirar mais gente de circulação. O objetivo da estratégia testagem é achar o maior número de casos para isolar o maior número de pessoas, para transmitir para o número mínimo de pessoas. Então, esse seria o teste mais eficiente. Se tem muito teste, aí você pode expandir para mais gente. O que a gente está fazendo no Brasil é um reativo que foi perguntado, que é só testar o caso que é quase certeza, aí vem positividade de 40%. Se tem 50% positivo, não precisa testar, podia isolar todo suspeito. Valia a pena, tem a menor dúvida. Ou 2, o que acontece no nosso VIP, no nosso privado VIP, quando todo mundo fica testando sem precisar. Aí, outro terço dos testes que a gente usa é para gente que não tem nenhuma necessidade, porque a probabilidade de pré-teste é tão baixa que o teste não resolve nada. O Miguel concluiu com a pergunta do Isaac, então, falando que, novamente, trabalhar com o número de casos é apenas saber o número de sintomáticos que procuraram o sintoma de saúde, o sistema de saúde, perdão. É menos do que saúde, porque menos do que isso, porque tem gente que procura e não é confirmado e não entra como caso. Quando você trabalha com caso confirmado, você ainda está perdendo o que não confirmou epidemiológico hoje, e não fez exame, o falso positivo do teste, que é 20% a 30%, e se for voltar alguns meses atrás, ainda perdi o cara que não testou, porque não existiu o critério epidemiológico. Então, perde mais do que o que ele está falando, é pior ainda. Uhum. A Carol Moreno fez um comentário, falou que interessante essas várias primeiras ondas que aconteceram nos Estados Unidos, em estados diferentes, em momentos diferentes. Eu vou fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é importante. Quando a onda acontece, depende da sazonalidade que eu falei, do número de suscetíveis, e até das próximas ondas, depende do burden de pessoas que tem lá, mas depende do número de casos que é feita a incepção. Eu costumo falar quanto que você semeou de casos. Isso é uma coisa importante de entender, porque como a gente tem muito super disseminador, se eu inseminar um caso, inserir um caso, semear um caso em Porto Alegre, ele pode não transmitir para ninguém e morrer. Morrer que eu digo o caso sumir, né? A doença morrer. Eu posso inserir 2, eu posso semear 5, eu posso semear 10. E pode não começar a doença. Se eu semear 15 ou 20 de uma vez, provavelmente vai transmitir. Eles calcularam que em Nova York deve ter chegado 200, 300 vezes no mundo do caso até explodir. Então a intensidade da explosão também depende de quantos casos chegam a primeira vez. Porque tem um negócio que chama limiar de surto. Quando você leva pouco caso e você tem um coeficiente de variação muito alto, às vezes esses casos todos morrem. Existe uma probabilidade deles morrerem
ou de eles transmitirem para 10 pessoas que também não transmitem para ninguém e acaba. Então, também estocasticamente existe o risco do surto morrer, porque como chegou pouco caso. Então, quando a onda começa a intensidade, tem tudo o que eu falei, mais o número de casos que tem chegando, ou que tem na comunidade, que foi o que eu mostrei, Nova Zelândia ou Finlândia versus Itália e França. Como ficou um pool de comunitários muito grande, na hora que chega o componente sazonal, ele explode. E onde o pool era quase zero, você consegue continuar isolando casos, fazendo quarentena de contato com tracing, continuar cercando a doença, porque você chegou num patamar baixo. Então, o patamar inicial e voltar para o patamar inicial é muito importante para o reinício da onda. O reacendimento do fogo depende se ele está alimentado por muito combustível ou não. O Miguel fala de difícil acompanhar a pandemia no Brasil. Casos, óbitos subnotificados. Você viu o caso recente do Amazonas, onde atualizaram o número de óbitos? É super difícil porque todos os parâmetros no Brasil são complicados. Mesmo trabalhar com excesso de óbitos, que deveria ser o mais simples de todos, tem um problema, porque até esse tem atraso. Manaus tem um dado super legal, porque eles começaram a trabalhar com o que o professor Lotufo chama de índice dos coveiros. Manaus começou a publicar quantos enterros por dia tem na cidade. Enterro mesmo. Quantas pessoas foram enterradas hoje. Não é quantas morreram hoje, é quantas a gente colocou embaixo da terra, que é um número fácil de pegar. Vai em cada cemitério e pergunta quanto enterrou. A não sei que tenha cemitério clandestino e gente que não é enterrada nem cremada, você consegue contar. Manaus tem vários problemas. O primeiro problema é que tem gente do interior que vai para Manaus muito, drena metade das internações de Manaus vinha do interior, e aí morre em Manaus, conta em Manaus, a cidade fica subdiagnosticado, óbito, Manaus fica superdiagnosticado. Segundo, que eles perderam as contas, então se for trabalhar por óbito, por Covid, eles estão recontando até hoje, porque agora vale critério epidemiológico, na época tinha que ser RT, PCR positivo. Então tem caso de março que tinha cara, focinho, orelha e rabo de porco, e as pessoas não contaram como porco, não contaram como Covid, porque não tinha o teste. E agora estão repegando os prontuários e alguns dos picos que dizem Manaus acelerou. Algumas das acelerações recentes não são acelerações, é só recontagem. Então tem recontagem com novo aumento de casos, com pouco de aumento de mortes, com pouco de aumento de internação, com qualidade de dado ruim, é muito difícil de acompanhar qualquer dado. O que eu acho que é válido é usar o dado de internação. Manaus tem um dado de internação que você consegue acessar que não é ruim, combinado com óbito total e, eventualmente, temperado com um pouco de óbito por Covid. É a combinação dos três, levando em conta os atrasos dos óbitos em particular, lembrando que você está sempre trabalhando com dados atrasados e o lagging de morrer. Morrer um mês depois, e leva mais, dependendo de onde você pega o dado de mortalidade, se for o enterro no dia seguinte, se for transparência civil, é 3, 4, 5, 6 semanas depois. Você tem que juntar tudo isso na tua cabeça para modelar as curvas, para fazerem sentido. É mais do que uma modelagem matemática, é uma modelagem de você tentar aprender quanto é cada atraso e tentar ajustar as curvas para os atrasos delas para ver se elas batem entre si. Quando elas estão batendo, aquele dado é verdadeiro. Quando não estão, provavelmente tem ruído no meio. Ótimo. Márcio, foi muito interessante a tua aula, achei muitos comentários sobre isso aqui também, vários elogios. A gente te agradece mais uma vez por essa participação, então, no seminário do PPG, e acho que realmente são pontos bem importantes que a gente tem que pensar, e como tu falou mesmo, né, acho que a gente poderia estar fazendo melhor em acho que em todos os aspectos, e principalmente no ponto de que, pelo que eu vejo, assim, principalmente nos últimos dias, parece que a pandemia, eu tenho a sensação de que, para muitas pessoas, a pandemia se resolveu, não sei. E que isso pode acabar até, não sei, até se tu poderias falar sobre isso, acho que isso pode até refletir mais para frente, né, no número em não ter essa redução que tu falas, que pode acontecer, não sei. Então, o que eu acho é o seguinte, então, antes de mais nada, eu queria agradecer pelos comentários. A minha visão é o seguinte, o que eu acho do Brasil, o Brasil perdeu o primeiro tempo, razoavelmente de goleada. O jogo não acabou. Se a gente confiar em esperar a vacina, a gente vai ficar esperando tomar mais gol. Não tem muito o que dizer. Então, o que passou, passou. Algumas das estratégias são difíceis de implementar. Não dá para fazer tracing com 30 mil casos por dia. Ninguém consegue fazer tracing.
A minha opinião, a gente tem que desenhar um tracing populacional, fazer propaganda para pelo menos os casos sintomáticos ficarem em casa e os seus contatos razoavelmente isolados. Investir em medida de bloqueio, evitar eventos sobre disseminador, não tem cabimento abrir congresso, não tem cabimento abrir jogo de futebol, show de grande porte, evitar a superdisseminação, manter medida de bloqueio físico e químico, manter distanciamento dentro do possível, adaptar a sociedade para algum grau de distanciamento onde a economia consegue funcionar, e tentar fazer algum grau de tracing populacional, investindo na propaganda na TV, na internet, de que o sintomático tem que ficar em casa longe dos outros e que os seus contatos têm que se isolar o máximo possível, para a gente pelo menos minimizar o impacto do que ainda vem. Quer seja a continuidade do descenso da curva atual, que vai continuar acontecendo, quer seja evitar, minimizar ou atenuar uma segunda onda, que pode vir a acontecer. Quer seja por abertura discriminada, que eu acho que não vai ser intensa, mas que pode ser intensa no próximo período sazonal ou na combinação de abertura com período sazonal com outras coisas. Então me preocupa o que a gente tem para frente, principalmente que eu não vejo perspectiva de uma grande população vacinada até o nosso próximo inverno. Lembrando que o inverno da região norte começa em fevereiro, março. Eu não acho que a gente vai ter grande parte da população vacinada até lá, mesmo para a região sudeste e sul, imaginar como populacional, não dá para confiar nisso, ainda mais se a gente imaginar que se tiver vacina, a eficácia é parcial. Ficar esperando alguém resolver o problema para a gente é uma má ideia. Eu acho que agora tem que desenhar uma segunda estratégia de quem tem uma disseminação comunitária para atenuar, para pelo menos diminuir o tamanho do incêndio, porque isso ainda vai longe, e se a gente não fizer, vai ficar morrendo 700 por dia até dezembro, e vai continuar com uma curva descendente de morrer mais gente até a gente completar 250 a 300 mil mortos ou mais. Então, assim, eu não estou prometendo que vai morrer muita gente, eu espero que não morra, eu torço para que seja menos do que eu estou falando, mas eu não vejo uma evidência clara. E você veja a curva de Srag que eu mostrei da região norte. Não está um pico, mas tem 8, 10 vezes do que é o normal de caso de Srag internado. Então, tem muita gente tendo caso, mesmo onde está fora do período sazonal, com muito suscetível acometido, ainda está contribuindo para a morte. A gente pode ir muito longe, mesmo que sem ser uma segunda onda muito grande, mesmo que sem ser um novo pico. Então, eu acho que dá para planejar um segundo tempo, mas tem que pensar onde a gente está e pensar o que fazer. E pensar o que fazer agora não é fazer lockdown. É fazer uma estratégia um pouco mais complexa, mais ampla, mais multifacetada, onde o distanciamento é modulado, mas não é fechar tudo. É modular algo que a economia sobreviva, mas que definitivamente não tem eventos de grande porte, compondo com quarentena, isolamento e medida de bloqueio. É isso que eu acho que a gente tinha que fazer daqui para frente. Ótimo. Márcio, muito obrigada. Acho que a gente fecha, então, o seminário. Te agradeço mais uma vez. Ótima aula. E todos os... a Mel falou várias vezes aqui, então, pessoal, sigam o Márcio nas redes sociais para demais dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau.